até por uma questão, eu desaprendi um pouco, mas estou de volta. Eu e a minha querida amiga partner Natália Cavalcante. Saudade. Estamos juntos em mais um. Hablas? Pouquinho, pero que sim, graças, uma cosita. Saudade de gravar, já tem umas 3 semanas que a gente não grava, né? Exatamente. Uma série de fatores festivos, férias. Muito bom, é isso aí. Mas estamos de volta. Estamos firmes e fortes aqui com uma dupla. De peso. Uma dupla que foi muito esperada. Né? Isso, sobre isso. Muito esperado. Estamos no 18º episódio. Finalmente nós tivemos essa dupla aqui, não é? Pois é, e vamos aproveitar muito esse momento para a gente conversar sobre vida e obra. Com certeza. Destas pessoas. Então, você começa? Primeiras damas? Vamos começar. Ladies first. Isso. Renata Monteiro. Você já conhece esse nome. 37 anos. Solteira. Enfermeira educadora em diabetes. Pra falar minha língua. Ainda fala mais ainda a minha língua, diabetes tipo 1. Alguma coisa que eu conheço também. E passou aí por um desafio de linfoma de Hodgkin, é isso? Linfoma de Hodgkin. Em remissão. Isso, e o nosso convidado também muito especial para todos nós aqui, para mim especialmente muito, é o Rodrigo Siqueira, o Dr. Rodrigo Siqueira. Ele é doutor em endocrinologia pela UFRJ, diretor do Centro de Diabetes do Rio de Janeiro e cofundador do aplicativo iGlico. Te é familiar? Conheço alguma coisa sobre. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui, muito bom mesmo. Obrigado pelo convite, muito prazer bom. Enorme estar aqui com vocês. Muito bom, alegria. Obrigada, eu que agradeço. Acho que eu vou até embora para casa de canoa hoje, que acho que vai cair um temporal. Foi difícil. Tô esperando uma canoa, porque ó... E apresentadores do Isso. podcast Diabetes, Teoria e Prosa. Adorei esse tema, esse título, né, do podcast. Pablito. Eu também gosto, tô sabendo. Não puxei, não. Porque eu falei pra ele, cara, muito legal, né, o título do podcast. Ele, pois é. E obrigada pela indicação. É, legal. Pegou, Pegou, né? né? Que me indicou, viu? Que legal. Essa parte eu não sabia. Desacreditando do meu aceite, mas... Porque você é mais quietinha. Eu acho que nem o Rodrigo achava que eu ia... Então, todo mundo, né? A primeira pessoa, uma das primeiras que eu pensei, quando o Pablo falou, Renata, eu falei, eu pensei nela, mas Renata não vai aceitar um negócio desse. Né? Falei com minha esposa, ela falou, Renata, eu falei... Aí eu falei, não, Renata não vai. Ela falou, liga pra Renata, se ela não quiser. Não, a gente pode. já tem, né? Aí liguei pra Renata, ela falou, tá bom, vamos. Que legal, gente. E já são quantos episódios lá? A gente vai para o 7º. 7º episódio. Legal. E é semanal? Mensal. Mensal, Mensal. legal, muito Não dá bom. pra... Porque, né? Difícil. Não tem agenda, Não dá né? pra fazer. É Eu tive o desafiador. prazer de ser o primeiro, né, convidado. O Pablo foi o 2º episódio. 2º episódio. O primeiro foi só a gente, a de abertura. Aí o Sim. Pablo foi o primeiro muito convidado Ai, que externo legal. ali. Você conseguiu que o Pablo fosse seu primeiro convidado. Nós não conseguimos que você... entendi. Entendi. Eu queria muito ter sido convidado pro primeiro de vocês. Não. Convidado você foi, querido. Mas olha só, Olha aquela que toma um ele gole. não recusou meu convite, viu? Consegui trazê-lo. Pois precisou de você, Renata. Precisou, querida, porque eu realmente não consegui. Eu- Na verdade, assim, aqui a gente tem muitas ligações, assim, né? Porque eu conheço o Pablo, porque o Rodrigo Siqueira foi ponte pra gente se conhecer. Né? Na esse pandemia... episódio tem esses links, tem uns assim. links legais aqui, né? Porque na pandemia a gente fazia muitas lives, né? Eu falava de direito dos diabéticos. E aí eu lembro que o Dr. Rodrigo falou pra mim assim, Natália, cara, quero que você conheça o Pablo, eu e a Beth, o maior barato o trabalho dele e tal. Eu não conhecia. Aí comecei a seguir, aí a gente fez algumas lives pra falar de direitos diabéticos. Nossa primeira live, inclusive. É mesmo? Depois eu vou te mandar, tá que salvo legal, lá. quero ver. É. Não, assim, não, né, tem que descer o feed pra olhar, Ver se você né? falou tudo certinho. Pra ver se eu ainda concordo com as coisas que eu falei. Pra ver o quanto a gente evolui Exatamente, também, né? Eu fico exatamente. assistindo o primeiro e muito falo bom. assim, nossa, eu tava Muito morrendo bom. de vergonha. É verdade. E como a gente profissional discorda da gente mesmo. É isso que eu ia falar, porque, né, faz parte, Hoje né? mesmo eu peguei um prontuário de uma paciente, eu olhei e falei... mas por que eu... Porque assim, às vezes o papo falado na consulta, nem tudo vai pro prontuário ali em detalhes, né? E aí, depois retomando o papo com ela, eu falei, eu entendi. Falei, agora entendi. Tipo assim, mas assim, olhando o que estava escrito, eu falei,
não faria isso. Aham. E para vocês entenderem um pouco aqui do que essa conversa vai muito além do crônico, a gente fala muito além do câncer e o diabetes, vocês entenderam o elo que a gente está numa mesa aqui com grandes amigos, Sim. com incríveis histórias, e cada ponta aqui se conecta muito bem na vida do outro. Sim. Né? Então, a Renata, dentro desse ela, se tem uma história que você fala, cara, tem só isso, né? Não tem mais. Não, só isso. Não tem mais um detalhe. E são tantos detalhes e tantas emoções. E por onde você começa, Renata? Eu acho que eu vou começar por um detalhe que nem tá no tema, que seria uma deficiência auditiva desde criança, que já foi, acho que, o meu primeiro desafio, né? Muita sim, gente não sabia. sabe. Não sabia. A Natália ali. Tô aqui. E Eu só assim, soube, acho que depois de muitos anos. eu escondi durante muito tempo. Pois é. Muito tempo. Acho que é o que a gente, como deficiente, chama de ficar dentro do armário. A gente vai escondendo ali até onde a gente consegue, né? Até que chega um ponto que você fala, não, o Não preconceito... deixar invisível isso, né? Isso. O preconceito tá em mim mesmo, sabe? Eu ficava assim, gente, que diferença faz? Eu tô escutando, eu tô falando, e todo mundo fala assim, não, você não pode ter deficiência auditiva, que antes a gente chamava de surda, né? Aham. Mas, então, assim, começou desde criança. Eu era muito alérgica e tive otite, várias otites, porque eu vivia com alergia. E aí isso causou perfuração nos meus 2 tímpanos. E aí, ao longo dos anos da minha vida, eu fui meio que perdendo a audição, gradativamente, né? Não perdi de uma vez só. Tanto que eu uso aparelho só tem, acho que uns 10, 11 anos, mais ou menos. Então, ainda vivi muito tempo sem utilizar os aparelhos. E quando aquilo começou a me incomodar, né, eu estava meio que perdendo qualidade de vida. Eu me incomodava, eu não queria estar com pessoas, porque tinha hora que eu não entendia e eu ficava com vergonha de perguntar. O quê? Pode repetir? Né? Era chato, sabe? Porque nem todo mundo entende. E aí tinha gente que ria, que sacaneava. Ah, cara de paisagem. E aí eu comecei a meio que me retrair, sabe? Com vergonha, não sei, talvez. E aí foi quando eu falei, cara, até quando eu vou ficar assim? Até quando eu vou viver assim, sabe? E aí foi quando eu aceitei os aparelhos e ainda assim fiquei muito tempo. Acho que o Rodrigo deve saber disso. Tem uns 6 anos, mais ou menos, você deve saber do meu problema de ouvido. Então, assim, eu vivi muito tempo. Eu trabalhei... Quando você comentou, acho que você já estava de aparelho e eu nunca tinha reparado no aparelho. Você vê como essa coisa é mais da pessoa. Da pessoa, de achar que tá... Sim, sem dúvida. Que todo mundo vai olhar, que todo mundo vai achar isso, aquilo. Vai perguntar. Hoje, por acaso, eu vi um vídeo muito Exato. sobre isso, né? Uma pessoa comentando, ela fala, aquela coisa, aquelas pessoas falando, me viram cair, mas também vão me ver levantar. Ela falou, quem te viu cair? Ninguém te viu Você cair. caiu, Não, querido? Levanta sozinho, porque ninguém te viu cair. Ninguém vai acho que parte de ajudar, nós mesmos, sabe? né? Todo mundo tá falando de mim. Quem é esse todo mundo? A vida tá girando, muita coisa tá acontecendo, né? Todo mundo tá Exatamente. olhando Cada um pra tá com a si sua mesmo, luta, com isso a aí. sua luta, É não tá verdade. preocupado, Faz mas muito a gente sentido tem o que você essa tá falando. coisa de tá achando. Isso é muito comum também nas pessoas com doença crônica. Muito bom, né? muito boa a colocação. De achar, né, por exemplo, no diabetes, né, tá com um sensor aparecendo, né, ou eu vou aplicar insulina, ou vou fazer uma ponta de dedo, todo mundo tá me olhando, né? Eu lembro que eu vi um vídeo até de aplicação de insulina de alguém, acho que no aeroporto, não lembro agora quem fez esse vídeo, aplicando a insulina no aeroporto, e ela filmando assim, com o celular assim, de repente ela vira o celular assim e falou, um total de 0 pessoas me observando. Muito bom. É isso. Que é isso, né? Coisa Todo mundo da tá nossa no seu cabeça. corre, É isso. fazendo as suas coisas, vai parar, assim, que olhe também, assim, tipo... Mas, Rodrigo, você acha que essa questão dessa ótica do julgamento, até da autossabotagem, vai depender do período da vida que você é diagnosticado? Tipo, se você desde criança vive com diabetes, você leva isso como adulto de maneira mais fluida ou não tem isso? Então, eu acho que depende, né? Por exemplo, eu tenho crianças que... Tem pessoas que ficaram com diabetes em criança e que têm hoje problemas em lidar com diabetes, né? Tem outros que ficaram adultos e estão de boa, ou adolescentes estão de boa. Então, acho que isso é muito da pessoa
E muitas vezes eu acho que essa coisa da não aceitação, de querer esconder a doença, acontece muito na adolescência, né? Porque a adolescência é uma fase que a gente quer pertencer, né? A gente não quer ser diferente. Né? O adolescente, ele quer ser igual aos outros. Tá na mesma né? tribo. A mesma tribo, é o meu bando. Então, assim, se eu tenho diabetes, né, eu sou diferente já. Né? Então, assim, se eu não tenho isso, ou se eu consigo esconder isso, eu me igualo mais. É isso. Né? Obviamente, a gente percebe que tem vários adolescentes que bypassam isso de boa. Sim. Né? Um pouco de, talvez, da autoconfiança. Né? Então, mas acho que isso tem mais a ver com a personalidade mesmo. Pensei nisso. Da pessoa, do que propriamente com o momento do diabetes, sabe? Então, assim, e tem a ver, eu acho que também tem a ver um pouco com o sexo também determina um pouco isso, tipo, mulheres tendem a esconder um pouco mais, às vezes, né? Depender, por exemplo, se são muito vaidosas, né? Às vezes não querem. Eu tenho pacientes que usam bomba sem sensor, né? Medtronic sem sensor, porque não querem estar com sensor aparente ou usar um sensor porque esteticamente é feio. E são pacientes que, assim, tem indicação, precisa de usar sensor porque fazem hipoglicemia grave sem sintoma, mas preferem correr o risco de não utilizar o sensor. Olha aqui, né? Pela questão da visual mesmo, da estética. Ai, não, doutor, isso é horrível, não quero usar isso. Né? Então, é complicado, assim, tem muitas camadas. São muitas nuances, variáveis com essa questão, sabe? Sim. E aí, no teu caso, Renata, como deficiente auditivo, primeiro foi a questão disso ou o diabetes vem antes? Onde entra o diabetes? Primeiro veio a deficiência auditiva, né? Desde criança. E o diabetes, eu fiquei com 18 anos. Jovem. Eu estava no primeiro período da faculdade de enfermagem, né? E aí foi logo ali, né, quando eu fiquei, que na faculdade mesmo, que eu acabei me apaixonando pelo diabetes. Tem gente que fala que eu sou doida. Pois é, aí eu fico pensando, cara, tá bom, já tem a questão da deficiência auditiva, agora o diabetes. Aí quando você fala, cara, mais essa agora. Essa agora. E aí, e assim, o meu irmão já era DM1, né? É verdade. Há 8 anos antes de mim, ele teve o diagnóstico de diabetes tipo 1 com 15 anos. E eu já convivia, né, com aquilo ali, já sabia como é que era, mas não queria ter e nem imaginava que eu fosse ter. Você já sabia dos perrengues. Já sabia dos perrengues, até porque o meu irmão pegou essa fase meio de adolescência, de não aceitar, tinha ali uma revoltinha, e eu já fui um pouco mais à frente, né, 18 anos eu já estava ali começando a minha fase adulta, então foi um pouco diferente. Também tem isso, sim, né? Com certeza. E aí, comecei a apresentar os sintomas, falei, tem alguma coisa errada. Não acordava de noite para ir no banheiro, não tinha fome, não tinha sede, então comecei com aqueles clássicos, né? E aí, experimentei uns dias para ver se algo ia mudar, fiquei quietinha, e quando eu vim, diabetes. Falei, mãe, acho que a gente tem que fazer um exame. Aí ela, ai meu Deus. Aí tinha um amigo dela que tem ainda, né, um laboratório. Fomos lá, fizemos o exame, aí tava de ter feito 300 e pouco. Faz agora, até dia 29 de agosto. Aniversário dele. Diagnóstico. 19 anos de diabetes. Sabe tudo. Mais tempo com diabetes do que sem. Isso aí. Agora, porque eu tô na metade, né? 18. Verdade. Mas tenho mais tempo de diabetes do que sem. Agora aí você fala de paixão por diabetes. Conta isso daí, que eu tenho paixão pelo assunto ou paixão pelo diabetes. Vamos lá. Não é paixão por ter, né? Óbvio. Isso. Apesar de eu sempre você ter uma profissional da saúde, bem, né? Talvez. Mas enquanto com profissional isso, né? de saúde, eu acho que... Acho que com 18 você já estava flertando na área da saúde. Você já estava na enfermagem, né? Estava na enfermagem. Eu já tinha feito técnico de enfermagem. Não tinha trabalhado, mas já tinha uma noção mais ou menos. E aí, com 18 anos, eu estava no primeiro período. Estava iniciando ali, não conhecia nada, né? Mas a minha paixão mesmo começou mais ou menos com 2 anos de faculdade, que foi quando eu comecei um estágio numa clínica de educação em diabetes.
falei, quero fazer um estágio. Aí fui pesquisar lá, Clínica de Educação em Diabetes. Eu, vou lá. Aí fui assistir uma palestra, conversei com a pessoa lá, gostei. Aí voltei pra casa. Aí depois a pessoa me ligou, a vaga é sua, você quer? Eu falei, quero. E aí foi ali que eu vi. E entendi como é que funcionava aquilo, e ver as pessoas indo aprender, e vi sobre contagem de carboidrato, que eu nem fazia ainda contagem no início do diagnóstico. Falei, gente, é isso, eu quero trabalhar com isso. E aí, tanto que desde que eu saí da faculdade, eu trabalho com diabetes. Muito bacana. Nunca fez outra área, sempre no diabetes. Assim, eu trabalho também em hospital, né? Já trabalhei em emergência. A maior parte do meu tempo eu trabalhei com educação em saúde. Os próprios hospitais em que eu trabalhei, alguns deles, eu trabalhei com educação permanente, continuada. São treinamentos para a própria equipe de enfermagem. Entendi. Mas trabalhei com pacientes, trabalhei 8 anos em emergência. O doutor Rodrigo falou que eu tinha que virar hippie, porque aquilo não dava para mim, não, porque eu ficava estressadíssima. Nossa, mandava foto do gráfico. No dia do plantão, né? No plantão, ela falou, olha a minha glicemia. Querida, vai pra Caraíva. Larga tudo. Era totalmente diferente, não, né? Não era qualquer emergência. Imagino. Punk, né? Não, ela era da UPA da Cidade de Deus. Nossa! Só. Só, e aí ela falou, tá tendo tiroteio aqui, olha a minha glicemia. Meu Deus do céu, era que loucura. tenso. Então, assim, foi uma época bem intensa. Né? Assim, tranquilo, sabe? Pertinho lá de casa. Baixava o gráfico, dava pra saber os dias de plantão ou do tiroteio. Você podia estar vendo na RJTV que já sabia como é que ia estar. Fachel, olha. E assim, ainda trabalho no hospital hoje, né? Ainda tô de licença médica, mas o que eu mais gosto mesmo são os meus atendimentos de educação em diabetes. É mais fácil aprender ou ensinar sobre diabetes? Olha, é mais fácil aprender. Porque Boa pergunta, é forte, mas é isso, né? toda vez que eu estou ensinando, eu aprendo muito mais do que eles. Porque são tantas histórias, mas tantas histórias, Imagino. que eu fico assim, gente, quanta gente... O diabetes muito rico, individual, né? Apesar de ser uma doença estabelecida, com um conceito muito claro, mas o jeito que eu trato a Renata não é o mesmo que eu trato o Pablo. Sim. Né? Então, é muito individualizado. Não tem uma receita de bolo. Não tem. Né? Então, isso é muito bom, né? Porque senão ia morrer de tédio você, né? Sim. Então, eu conheço o Dr. Rodrigo eu acho que eu conheci você em 2009. Eu faço essa conta, porque tem uns marcos aí da minha vida, né? Como você vai falar? Tem uns marcos estranhos aí da minha vida. Lá vem história. Lembro. Pois é. E aí a gente se conhece já desde aquela época, acho que 2009, 2010, no máximo. A gente já fazia um podcast na consulta. A gente conversava muito. Era no Centro Empresarial, quando eu comecei aí, né? Lá. Então, por aí. Eu comecei consultório em 2008. Então, acho que foi 2009 que eu te conheci. Por aí. Mas eu nunca te perguntei por que você escolheu essa área, assim, da endocrinologia. Então, na faculdade eu gostava de muitas coisas. Né? Então, assim, no final, eu tinha muitas opções, eu tinha mais certeza do que eu não queria. E todas as coisas que eu gostava era especialidade clínica. Então, eu gostava de cardio, gostava de endócrino, gostava de geriatria, gastro. Então, essas coisas permeavam ali. Só que do meio da faculdade para frente, eu fiz uma iniciação científica, né, na Fiocruz, que era um laboratório com animal. Só que eu fiquei lá 3 anos. Nesse final, assim, eu já tinha muito... 3 anos de iniciação científica, eu já tinha muito dado. Meu orientador falou, é uma besteira se você não engatar no mestrado e aproveitar esses dados, que você só faz seus créditos, escreve e defende. E foi o que eu fiz. Antes de fazer minha especialidade, eu já entrei no mestrado, né, com esses dados e tal. E aí, isso me formei em 2003, 2005, eu iniciei... Aí, dentro desse laboratório, né, para não pular a etapa, dentro desse laboratório eu trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver com diabetes, eu trabalhava com inflamação alérgica. Mas tinha um grupo no laboratório que trabalhava com animal com diabetes. Né? Eles tinham um modelo que fazia o animal ter diabetes. E aí eu comecei a gostar daquilo ali. E aí eu falei, pô,
faz sentido endócrino. Mas essa coisa do diabetes, não era de, eu fiz endócrino para tratar diabetes. Não tinha essa coisa com esse pensamento. E aí entrei logo na sequência, em 2005, foi o meu final do mestrado, mas eu já não tinha mais experimento para fazer, era mais parte de escrita. E aí quando foi no início de 2005, eu falei, vou fazer a prova para especialização. E aí fiz, passei, e aí que eu contei pro meu orientador do mestrado. Eu falei, olha, não vou ficar, assim, a expectativa dele é que eu engatasse no doutorado. Eu falei, não vou ficar, vou fazer a especialização e não vou ficar vindo muito ao laboratório, porque eu consigo escrever de casa e vou estar agora cursando lá a especialização. Então, comecei em março a especialização, em junho, foi uma semana muito louca, porque assim, era o final do primeiro semestre do primeiro ano de especialização, e eu lembro que eu fiz uma prova na segunda, que a gente tinha o módulo de endocrinologia sem ser diabetes era segunda e quarta, e diabetes era na sexta. E aí eu lembro que eu fiz uma prova de tireoide na segunda, eu defendi o mestrado na terça, fiz uma prova de diabetes na sexta e casei no sábado. Que isso, gente? Ali, então, ali eu acho que eu já tinha um gostinho dessa vida louca. Dessa vida louca. Acho que é ali que eu comecei a gostar. Lotada, né? Também acho, gente. Eu lembro, até hoje, né, da chefe de serviço de diabetes, eu fazendo prova, e eu falei, professora, tem como adiantar minha prova e tal? Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu vou casar amanhã. Ela falou, você vai casar amanhã? Aí ela falou, vou te aplicar a prova agora, não fala com ninguém, hein? Porque o pessoal vai fazer a prova mais tarde. Muito bom, muito bom. Aí eu fiz a prova, fui embora e tal. Mas assim, muito, muito louco. Mas lá na especialização, né, eu comecei a me encantar, especialmente pelo diabetes tipo 1. Né? O que me incomodou muito, né? Infelizmente, a gente vê muito... como o diabetes tipo 1 ele é mais incomum, né, quando a gente compara com outros tipos de diabetes, a gente vê que, por exemplo, a gente vai atender 100 pessoas com diabetes tipo 2, 2 com diabetes tipo 1 no consultório, habitualmente. É mesmo? O número é esse, gente? É, mais ou menos isso. Caramba. Então, assim, ele é um pingado. É porque a a gente gente só me procura tipo muitos, um. né? É, A gente isso já aí. tem muito. Essa comunidade, né? Exatamente. Então... Caramba, a torcida foi... Então, assim, por conta disso, né, muitos endocrinologistas não têm uma mão para tratar o diabetes tipo 1. Né? Por exemplo, quando a gente faz insulina para um diabetes tipo 2, é completamente diferente da forma que eu faço para um tipo 1. Então, muitos endocrinologistas têm uma visão do tratamento da insulinização do tipo 2 e acabam insulinizando o tipo 1 com essa visão, né? O que é uma catástrofe, né? Ali pro diabetes tipo 1. Então, eu comecei a perceber isso, que ninguém tinha muita experiência com aquilo ali. Então, isso me incomodou de ver que os pacientes meio soltos ali. Entendi. Vai perguntar se é experiência ou interesse pelo aprofundamento do tema. Então, Pablo, eu acho que talvez tenha um pouco disso, mas também é complicado, porque assim, por mais que às vezes você se especialize, né, ou que você se interesse, então vamos supor, eu atendi você hoje. É um caso diferente, no quase não aparece um diabetes tipo 1, atendi. E aí eu fui estudar ali pro tema, vi como é que faz ali no detalhe e tal. Aí te atendi. Aí fico um mês sem atender mais nenhuma outra pessoa com diabetes. E aí aquilo que eu já estudei, já vou esquecendo. Então, assim, é difícil mesmo pra pessoa ter aquela... Tanto que, assim, quando eu pego... Né, hoje, acho que 80% dos meus pacientes têm diabetes. Né? A grande maioria dessa é DM1. Quando eu pego um paciente novo, 90% são os mesmos erros de prescrição. Começa a repetir, né? Mesmo. Então, assim, a história se repete, né? E o efeito colateral dessa prescrição não adequada, né? Eu já fico na consulta, não, mas você sente isso, não sente? A pessoa fala, sinto.
Tem um parênteses, o Rodrigo foi meu 5º médico. Isso em menos de 2 anos de diagnóstico. Rolou uma peregrinação, né? Rolou, exatamente. Então, assim, eu perambulei por alguns especialistas, Sim. nunca chegando ali na satisfação como paciente, falando, cara, eu sou o culpado. Eu que tô errando. Começou a puxar, né? Então assim, o médico tá prescrevendo, eu tô seguindo ali, mas, cara, o culpado agulhas da vida operando, né? Agulhas Só da se vida, agulhando ali, exatamente. E a prática punindo. não tá rolando. É. Então, muito só pra eu chegar no Rodrigo e aí, enfim, conseguir ter a dinâmica que eu tenho hoje, o entendimento sobre o diabetes. Isso tem quantos anos? 8 anos? 2 2 anos procurando médico, 10 anos de diagnóstico. 8 anos com o Rodrigo. Isso. Então, assim, eu vi esses pacientes meio órfãos ali, sabe? Perdidos. Então, o que eu comecei a fazer? A gente, lá no serviço, ia mudando de sala. Tipo assim, era rodízio. Tipo, eu tava na sala 2, daqui a 2 meses eu tava na sala 3. Então, eu atendi o paciente hoje com diabetes tipo 1. Quando eu ia ver que no retorno eu já não ia estar naquela sala, eu já marcava ele na agenda da outra sala. Para eu continuar vendo ele. Porque como esses pacientes eram menos comuns, eu queria vê-los com mais frequência. Então eu comecei a fazer isso. E aí fui levando uma legiãozinha comigo para eu ter ali uma frequência de visualização. Né? E isso aí você já vê um médico que é humanizado, né? O cara, desde lá do início, ele já tem essa visão, né? Porque isso aí é um chamado, né? Você sabe disso, né? É engraçado que, assim, né, você não percebia isso. E, assim, natural. Foi uma coisa... É natural. É nato isso, né? Não tem jeito. Eu lembro, assim, a primeira... a gente não tinha no serviço nenhum paciente com bomba de insulina. Né? E eu lembro que tinha uma paciente, né, que tinha muita hipoglicemia grave, assintomática, né, noturna. O marido era deficiente físico. Então, quando ela fazia hipoglicemia grave, ele não conseguia socorrer ela. No máximo era ligar para alguém, né? Mas ele, né, colocar num carro, olha só, sabe? Então, isso me incomodou muito, né? E aí, eu conversei com a chefe na época, eu falei, posso prescrever bomba de insulina para essa paciente? E eu me comprometo a aprender? E ela falou, pode. Né? E aí, instalamos nessa primeira paciente lá. Foi a sua primeira paciente paciente com bomba. Eu era aluno ainda. Né? Isso quando? Isso 2003, Não, 2003 não. 2005, que foi quando eu entrei na endócrino. 2005, 2006. Bomba de insulina também era um assunto bem raso no Brasil, não? Muito. Se hoje já não é então, né, uma quantidade grande de pacientes que usa, imagina naquela época, né? Então, há 19 anos atrás. Né? Então, minha primeira bomba foi nesse momento. Né? E aí, eu fiquei no serviço, e aí depois a gente foi indicando outras bombas, e aí eu fui pegando essa coisa de, enquanto aluno, essa coisa de já ter uma mãozinha ali com diabetes tipo 1. Quando eu terminei a especialização, me convidaram para ficar para professor de serviço. E aí eu abri a primeira sala que era diabetes tipo 1 e tecnologia. Muito legal. Lá. Então a gente começou ali a ter essa questão, né? E aí já ter essa coisa de gostar, e no consultório vai aparecendo um ou outro, um indica o outro, e aí fica com essa coisa de, né, como o diabetes tem muito essa coisa da rede social, né, tem uns grupos e tal, né, um foi indicando o outro, e hoje acaba, né, em alguns consultórios que eu atendo, chega a ser 100% do público. Só diabetes tipo 1, sabe? A gente já vai voltar agora para Renata. E aí se apaixonou também pelo diabetes, viu? Não, me apaixonei. E não tem diabetes. Você fez uma pergunta para ela, não tem diabetes. Essa pergunta, acho que talvez ontem mesmo já me fizeram essa pergunta. Né? O senhor tem diabetes, né? Eu falei, não tem. Também, mesma coisa. E aí, você fez uma pergunta para Renata que eu acho muito interessante, que você falou, é mais fácil ensinar ou aprender? Né? Eu acho que é mais fácil aprender, mas é muito mais prazeroso ensinar. Né? Eu tenho certeza que ela compartilha dessa coisa. Você vê que alguém progrediu com o seu, com a sua ajuda, com o seu ensinamento, se receber. Nossa, ontem eu mandei, foi até uma paciente sua, que por um acaso eu ia tirar ela do meu aplicativo, aí vi o gráfico, 97% na meta. Aí eu mandei uma mensagem, eu falei, ai, que coração quentinho que eu fico quando eu vejo isso, né? Aí ela, ai, é maravilhoso, obrigada, você me trouxe de volta. Porque assim, ela queria desistir da bomba, porque não estava sendo bom para ela.
E aí eu falei, não, vamos lá, vamos tentar. Então, você vê isso. Nossa, é muito gratificante, né? E como que funciona? Pergunta de leiga mesmo, tá? Essa coisa, educadora em diabetes, né? Você pertence a uma empresa? Como é que é isso? Assim, é uma formação? Como é que é isso? Então, é uma formação. São 2 tipos de formação, né? Eu tenho as 2. Tem um curso da DJ, que é a Associação de Diabetes Juvenil de São Paulo. E aí eles promovem um curso Educando Educadores. E aí é para qualquer profissional de saúde. E aí eles ensinam geralzão, né? E aí dali a gente já sai educador em diabetes. Muito legal. E existe pós-graduação também para algumas áreas de saúde, que eu também fiz, foi pela Unip, em São Paulo. E aí eu também tenho essa pós, então eu sou especialista em educação em diabetes. Muito bacana. Muito Uma bacana. pena que eu Sabe não por quê? Eu sei. tinha a impressão, É a nata desculpa, da nata, né? É a nata da nata, o creme de la educador creme. em diabetes. Total. Mas sabe o que eu pensei? Porque eu pensei assim, tem as empresas, aí quando vai instalar, eu pensei que fosse a pessoa que ajuda a instalar a bomba. Mas As empresas isso. precisam desse profissional. Precisam desse Só profissional, isso. né? Sim. Entendi. Não são entendi. muitos. E não só bomba, também tem o Libre, que Outras também tecnologias, sim, né? sim. Outras Entendi. tecnologias. É porque existe isso. esse profissional, não tô confundindo, Existe não. esse Não. profissional. Entendi. Então, E aí eles são contratados por essas empresas Certo, que precisam desses certo, profissionais, para justo. instalar bomba, para dar Entendi. acompanhamento, para promover educação. Muito então, bom, necessário, né? É necessário, Isso. sim. E aí, além disso, né, de prestar serviço para uma empresa, que é a Medtronic, sem conflitos de interesse aqui, Sim. eu também faço atendimentos particulares. Bacana. O paciente, o médico indica, ou o próprio paciente me Entendi. procura e a gente vê, qual é a sua dificuldade hoje, né? Eu já mando um questionário para eu ver mais ou menos o que eu preciso ajudar aquela pessoa. Entendi. E aí a gente faz consultas Muito Fez um bacana. paciente de meu recente. educação específico para aquele paciente. Muito bacana. Eu quero voltar para Renata, mas eu ainda quero fechar sobre esse assunto de educador em diabetes. A Natália, fala, Natália, que eu sou todo explicadinho, storytelling. Ele é né? todo certinho, né? Que E eu a não, eu vou história- lá, vou cá. problema. Gente, como a vida, né? A vida não tem essa coisinha, né? Pessoas assim sofrem muito, Só. tá? Calma. Eu sei disso. É isso. Concordo. Pessoas assim sofrem. Mas eu vou voltar no ponto, onde foi o ponto de encontro E o bom de é que Renata. ficou 2 iguais, um em frente E do a outro. gente aqui, ó. E a gente aqui. E a gente Pra não louco. fugir da história, é E a isso. gente atrapalhando. E a gente bom, aqui, Renata. altas Organização. incursões. Bom que você me Mas, entende. só te cortando rapidinho para complementar a Natália. Recentemente, o Conselho Regional de Enfermagem também reconheceu o Verdade. enfermeiro educador em diabetes. Agora existe uma resolução onde a gente pode trabalhar com isso. Muito bacana. Que não Muito era bom saber. teoricamente reconhecido. Entendi. Agora Eu é. quero entender Entendi. ainda no Brasil o que é essa visão, né, quanto na saúde do educador em diabetes. Se vocês têm a noção se no mundo é isso, assim, educador em diabetes fora do Brasil tem mais valor, porque é uma coisa que eu não vejo tão difundido hoje. Você vê, caramba, a Renata é uma educadora em diabetes, mas não conheço tantos educadores ou educadoras. Qual é a ótica disso aí? Vocês têm essa noção? Rodrigo, Renata? Assim, alguns serviços, sim, acontecem, né? Acho que... A gente vê em serviço público, especialmente serviço de referência, hospital universitário, né, essa figura é mais comum. Né? O que a gente vê, né, acaba que fora do Brasil, né, isso também acontece em hospitais, né, acaba que sendo também muito mais comum em hospital, né, então... porque eu acho que existem mais centros especializados. Exatamente, essa talvez seja a diferença. Né? E aí... Lá fora a gente vê muitos centros de diabetes com mais frequência do que aqui, Entendi. sabe? Então, Que é referência de estudo e pesquisa Exatamente. voltada Isso. para o né? diabetes. Exatamente. Exatamente. Entendi. E aí acho que existe com mais frequência. E É como bom. vocês se sentem quando vocês veem pessoas que não têm instrução dizendo que são expert no assunto? Vocês ficam muito irritados ou vocês já superaram isso? Uma pergunta. Boa, uma excelente pergunta. E, infelizmente Isso isso irrita acontece. vocês? E assim? clica no Ou link você é aqui para superior adquirir o a curso. Então, eu não sou superior, não. Eu sou, Você também sente? sinto. Como eu, como ele? Como que Sinto. vocês se Hoje eu sentem? fiz até piadinha sobre isso. Eu também falei Não, disso ontem no meu porque Instagram. assim, infelizmente, isso é uma coisa comum em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Então, eu falo que é a pessoa que tem a visão somente mercantilista, não pensa no outro, Mercantilista. sabe? É verdade. Então, e aí eu fico com pena da pessoa que se submete a esse profissional, porque assim, essa é um pessoa é leiga, desespero, não sabe, Sim. né? E muitas vezes esse tipo de profissional, ele vem com uma promessa Muito.
né? Que vai muito de encontro à dor da pessoa. Sim. A fragilidade. Na vulnerabilidade, Sim, né? Ela exatamente. age na vulnerabilidade ali da Então, pessoa, né? Promete uma solução que não existe Sim. só para encantar aquilo ali. É Né? o famoso 171, né? Clica no meu link, aprenda como ser feliz. Gente, assim, eu não tô... Quando eu falo sobre isso, não só aqui, mas lá no Eu e a Beth, eu não tô debochando de quem talvez ali entenda que falar ou investir na minha fala de como foi o caminho para eu chegar no Pablo de hoje seja uma possibilidade da pessoa investir e enxergar finalmente, mas eu honestamente não faria um Pablo curso como vivi 10 anos com diabetes e cheguei lindo e frondoso aqui para falar sobre... Eu não me sinto confortável disso. Aprenda a cuidar dos seus diabetes com bom humor. Poderia. Como é que eu aprendi a transformar isso numa... Olha aí um produto. Já criei esse infoproduto. Olha o produto. Então, assim, legal para quem faz. Eu não me sinto à vontade. Eu acho que o fato de conviver com a doença, eu, Pablo, não me vejo habilitado a ensinar ou vender um produto sobre isso. Sim, essa é a minha ótica. Você tem a vivência e não a teoria, né? Pois é, parte técnica me falta, né? Então... eu acho que é muito sério isso, né? Porque, assim, eu já vi pessoas vendendo até questões jurídicas mesmo, sem ser advogado. Sim. Eu já procurei até ajuda, assim, de pessoas na polícia mesmo, já conversei com delegados. Porque, assim, é um exercício ilegal da profissão, gente. Tem coisa que é crime, né? Sim. Mas, assim, não prejudica a gente diretamente, né? Porque, graças a Deus, a gente tem o nossos clientes, nossos pacientes. Mas atrapalha a pessoa que está buscando ajuda. É uma questão social até, né? Uma questão de cidadania, assim. Eu fui procurar entender. Aí tem que fazer investigação, isso aqui. Aí acaba, né, entrando num negócio que... Mas, assim, é muito desagradável, né? Muito. Sim, muito triste, né? Você se aproveitar do outro naquele momento. As pessoas chegam muito quebradas, né? As pessoas chegam muito quebradas emocionalmente, né? Uma frustração, né? Medos, mim, né? eu enxergo como um atalho, uma forma de ser um coachizar isso, nem sei se tem esse termo, mas é isso, assim, não sou um mentor em diabetes, não para mim, para o Pablo, eu sou você sempre um paciente. Se eu quisesse me aprofundar na saúde, eu ia me especializar na área da saúde, faria uma outra faculdade e beleza, aí eu investir no diabetes, mas eu acho que assim, tem muita gente boa aqui, né, que tem o crédito muito bem no assunto para falar, para auxiliar de verdade, então deixa na mão dessas pessoas. Eu gosto de falar muito disso, cada um no seu quadrado, né? E é isso. Eu falo sempre isso, né? O médico sabe de medicina, o advogado sabe de direito e cada um na sua área, né? As pessoas não querem, as pessoas querem atalho, As pessoas querem atalho, elas querem um caminho mais largo, né? Mas é o que eu falo, tá até anotado aqui nas coisas que eu quero trazer hoje, né? Tem muito assunto aqui entre nós quatro. Mas, assim, vocês, em especial o doutor Rodrigo e a doutora Natália, me deram uma outra visão depois do diagnóstico do diabetes sobre sentar à mesa. A gente fala muito sobre essa questão do síndrome de vira-lata, a gente conversa muito aqui no off. A gente fala. Cara, eu acho que eu não tenho condições de dialogar com um médico, só tenho condições de ser o paciente no consultório, ser um amigo de um médico, ser um amigo de uma advogada. Mas é isso, assim, vocês me possibilitaram a entender que sim, eu tenho condições, né? Não é o título. Na verdade, você aproveita e você mostra as suas virtudes com essas pessoas e você se permite, sim, assentar e dialogar. Então, quando a gente fala muito sobre a relação médico e paciente, e é uma das bandeiras que eu levanto nos últimos anos do diabetes, é isso. Eu tenho condições, não sou médico, não sou formado, mas me permito, como paciente, de chegar na sua frente e falar: doutor Rodrigo, é isso, eu vi isso aqui, é válido, é pertinente, pode ser um caminho. Eu não tô desrespeitando o profissional doutor Rodrigo, mas eu me coloco também de uma forma que, assim, eu entendo do assunto como paciente e quero ser enxergado. Sim, claro. Né? Sim. A gente não está falando de um atendimento fast food, igual eu chego numa consulta, você, Natália, como advogada, e é isso, tudo bem. Então, assim, vira um monólogo. Então, eu acho que é muito... O que a gente traz aqui nessas conversas, junto além do crônico, é para democratizar esse diálogo. E humanizar, né? É isso. Porque, veja bem, né? Eu acho que hoje também essa questão da internet, ela humanizou muitas pessoas, né? Porque aí você vê um advogado saindo no final do dia do escritório, com o cabelo para cima, toda estressada, cansada e falando e tal. Um médico também, que mostra o dia a dia dele, porque hoje em dia essa coisa muito engessada, né? O cara quer ver você com seu pai, você ali no jantando fora,
exemplo. É sempre uma orientação quando a pessoa vai fazer, né, um Instagram profissional e tal, jogar isso. E outra coisa que eu ia falar, que a gente fala muito de humanizar também, hoje essa coisa da bioética, né, lá na bioética, que a gente fala do cuidado, da autonomia do paciente. Então, a voz do paciente hoje é muito ouvida. Essa questão, por exemplo, da transfusão de sangue do testemunho de Jeová, né, que a gente fala muito quando estuda bioética, é o exemplo clássico, né, doutor? A gente fala da questão da vontade, a autonomia da vontade do paciente. É isso. São estudos de alguns anos para cá. Antes não se falava disso, né? Tudo Não muito sei. recente, Tudo muito, né? Vamos Tudo. botar aí 30 anos pra cá, 20 anos pra cá, sei lá, até menos talvez, né? Mas assim, A vida é do paciente. é do paciente. Né? Então, ele tem o poder de discernir o que é melhor para ele. Exatamente. Né? Então, isso é muito... agora... Fui além, né, gente? Mas assim... Não, entendeu, mas né? Um é. cantor, né? Sim. Eu agora tenho Importante. um curso que eu faço para médicos de tecnologia em diabetes. Ah, Né? A legal. gente estava conversando sobre isso esses dias. Uhum. Né? Porque quem convive com a sua doença todo dia é o paciente. Exatamente. Então, né, na aula que eu dei ontem, até toda quarta-feira, eu estava falando sobre isso. Né? Uma mãe me mandou mensagem e falou: olha, o controle do meu filho não tá bom. Né? E aí eu falei: vou lá dar uma olhadinha no dado. Entrei lá no iGlico, na plataforma, dei uma olhada, e aí vi que ela não estava usando muito o iGlico. Tinha muito poucos cálculos. Eu falei: olha, você dificultou minha vida agora, porque eu queria olhar o dado para poder ajustar, mas tem pouco dado. Ela falou: doutor, vou te explicar por que eu não estou usando. Porque com a configuração que está lá, ele está mandando aplicar menos insulina do que ele precisa. Porque assim, se eu aplico o que o aplicativo está mandando, ele fica com hiper depois. Então eu tive que já... Mesmo com esse ajuste, está ficando ruim. Eu falei: então vamos pegar um exemplo de hoje? Aí ela falou: vamos. Eu falei: hoje você aplicou... Como é que estava a glicose? Ela falou: tanto. Eu falei: o que ele comeu? Comeu tal coisa. Né? Quantas unidades você aplicou? E eu fiz um cálculo reverso. Falei: como é que estava a glicose antes e como é que ficou a glicose depois? Ficou tanto. Eu falei: então ficou boa. Então a proporção dela tá boa. Ou seja, o cálculo dela foi bom. Então eu só transformei o cálculo dela e oficializei aquilo no aplicativo. Falei: agora passa a usar para eu entender e conseguir te ajudar depois. E sempre quando ficar ruim, não tenta resolver por conta própria, não. Divide comigo para eu tentar te ajudar a ajustar. Então é isso. Coisa maravilhosa. Se eu falo com a mãe e falo: olha, não, você não pode fazer isso, tá errado, você não pode aplicar mais. Não. É a escuta, Positivo, né? Então, a escuta, assim, né? É louvável até o esforço dela para manter o bom controle do filho. Com certeza. Né? Então, se eu falo que era uma postura muito do antigamente, né? E, infelizmente a gente vê muitos médicos hoje ainda, né? Disso, né? Você tá errado. Tá errado, né? Só. Não, você não tá fazendo, né? Eu escuto isso muito de paciente: doutor, eu saí do meu médico anterior porque assim, sempre, não, você contou errado. A sua contagem tá errada. Ela falou: não, tô fazendo tudo direitinho, né? Então, dar ferramenta para o paciente, né? Ontem, outro caso muito interessante que eu atendi ontem foi a segunda consulta de um paciente. Ele chegou na primeira consulta. Esse menino, ele mora no interior do Pará. Então, assim, sei lá, eu acho que da cidade que ele mora para Belém são muitas horas. É mais perto da Amazônia do que de Belém. Na cidade dele não tem nenhum médico que saiba prescrever contagem de carboidrato. Caramba. Então, ele foi vendo como é que fazia isso. Ele é técnico de enfermagem. E aí ele começou a ver rede social, ouviu de contagem de carboidrato, e depois ele viu como é que ele calculava a relação de insulina e carboidrato, fator de sensibilidade, e ele calculou para ele. Só que ele tinha uma basal fora, né? Ele começou... O controle não ficou até bem, até que ele fez uma hipoglicemia grave pelo excesso de basal, que é um erro muito comum. E aí, hipoglicemia grave, perda de consciência, SAMU, aquela coisa toda, e ele ficou traumatizado de ter hipo. Então, a rotina dele agora eu aplico pouca insulina para não ter isso nunca mais. Então, ele chegou... É o que acontece com a grande maioria. Então, né? ele chegou há 15 dias atrás, com tempo no alvo, que é o tempo com glicose boa, vamos chamar assim, 16% do tempo. O recomendado é 70%.
né? Ele tinha 52% com glicose acima de 250, né? E aí eu ajustei a insulina, tirei o excesso de basal, né? Passamos ele para o E-glico, porque o E-glico tem essa facilidade de, quando o paciente faz aplicações simultâneas, ele tem insulina ativa, ele desconta, então evita o que a gente chama de empilhamento, uma dose sobre a outra para fazer hipoglicemia. Então, a gente conversou um pouco sobre isso, falei, olha, eu vou fazer uma prescrição conservadora para não ter muito. Confia no processo, né? Você está com sensor agora, você consegue acompanhar a glicose em tempo real. Voltou, corta, volta 2 semanas, voltou ontem. Então, ele tinha 16%, foi para 38%, né? Tá fora do tempo no alvo adequado? Tá. Né? Mas você vê, dos 52%, ele caiu mais de 30% dessa hiperglicemia acima de 250. Eu falei com ele, nossa, tá fantástico. Melhoramos muito. Né? Que legal o esforço que você está fazendo. Né? Muito bom. Ou, né, poderia ter outra visão, olha, seu controle está péssimo ainda. Né? Então, assim, ninguém gosta de não ser valorizado. Nossa, né? O esforço que ele fez, né, para esse processo, né? Então, eu prefiro muito mais ter essa, né? E isso também é uma construção, né? Lá no início, eu acho que eu fui muito mais do médico da imposição, tipo, não tá bom, vamos fazer, tem que fazer, e não sei o quê. E hoje eu entendo que meu papel é mais de colaborar e entender como eu consigo facilitar para chegar àquele... Maravilhoso. Isso é uma medicina madura, né? Uma maturidade na carreira isso também, a gente vai aprendendo. Com certeza. Uma medicina madura, humanizada. Você foi polido, sim, né? Sim. É uma joia, né, senhores? Não, que isso. É uma joia da endocrinologia, com licença. Sim. Mas quando o paciente fala algumas pérolas minhas do passado, né? Eu lembro até a Renata, psicóloga, né? Ela nem comentou no episódio que vai ao ar ainda, lá do nosso podcast. E ela, quando ela colocou bomba, uma vez ela me contando isso, ela falou... E ela tinha um fenômeno do alvorecer, que a glicose sobe na madrugada, muito marcado, que a bomba facilita muito. E ela falou, ai, doutor, eu não quero usar a bomba. Eu falei, mas você vai usar. Eu falei, mas você vai usar. Nossa, autonomia da vontade excelente. Tipo assim, você não tem que querer não, querida. É isso, sabe? Então, assim... Mas hoje você também, conduziu pra isso, só que você ia usar... Você é desses também, você é bonzinho, é amigo, mas se o paciente não fizer o que você quer, você bota pra fora. Já tive 2 pacientes assim, que ele botou pra fora no consultório, não quero mais. Porque assim... Ele manda embora. Manda despede, demissão. Demissão. Os pacientes que eu demiti, hoje eu acho que eu não demito mais. A última paciente que eu demiti foi por falta de relação, sabe? Era uma relação muito ruim, eu falei, olha, procura outro médico, de repente... Querida, vai lá. Então, assim, não fluiu. Mas, hoje, eu faço a pessoa entender que... Porque é costume da gente terceirizar o problema para o outro. Muito. Né? Então, uma outra paciente, que posso falar isso porque ela já falou isso abertamente, né? Que é a Brenda, né? Ela conta, né? A gente vai esquecendo das coisas que a gente fala, mas ela conta que ela foi no consultório, e aí eu, na consulta, eu ajustei a insulinização, volta 2 semanas para eu rever. E aí voltou 2 semanas depois, eu falei... E ela não tinha feito nada do que a gente tinha combinado. E eu falei, olha só, então assim, você entendeu como fazer na primeira consulta? Ela falou, entendi. Ela, só não consegui fazer e tal, não sei o que. Eu falei, então faz o seguinte, você já é adulta, você é casada, não sei o que, você vai para casa, quando você fizer, você volta para ajustar. Tá. Deu um vazar. E ela disse que saiu do consultório, né? O marido estava na sala de espera. E ela falou, o marido falou, eu vou fazer só para mostrar para ele que eu sei fazer. Tem gente que funciona assim, né? É verdade. Eu não funciono assim, não. Na pressão, né? Mas realmente eu não sei fazer nada. Mas é isso. E é engraçado porque, assim, é isso que você falou, assim, isso funcionou para ela, né? Mas para vários pacientes eu tento táticas diferentes. Sim. Eu sou o tático amorzinho, eu vou testando aqui. É isso. Você vai tentando ali. Eu também, né? Porque Imagina. assim, você vai tentando ali. Você atende o Brasil inteiro. Aí, cara, cada região, assim, o pessoal tem um jeito, né? Tem. O pessoal, assim, do Sul é muito diferente da gente aqui, carioca. Muito. São Paulo também, né? Também é diferente. Você vai entendendo, né? Entendendo de tudo, né? Porque assim,
Muito bom. Bem, agora eu vou voltar para organizar aqui, senão vocês vão... A gente fica aqui até amanhã. Eu ia comentar um outro negócio, mas vou esperar então para poder entrar aqui. Obrigado. Mas aí eu quero ficar saber... louco comigo. Olha, eu ainda tenho um assunto para comentar da surdez da Renata, que tá aqui guardado também. E a gente no início, ele vai ficar louco. E a gente não chegou nem no câncer. Não, calma, querido. Vamos falando aqui, gente. Calma. E agora calma, Beth. Eu adoro falar isso pra ele. Calma, Beth. É muito Mas bom. agora eu quero chegar nessa parte, mas eu quero entender que ponto você se conecta com o doutor. A gente não poderia nunca ter um podcast junto. Nunca. Isso é uma bagunça. 6 horas de podcast. 6 horas e 45 de episódio. Não dá. Ninguém assiste, não tá? Uma hora, calma. Isso. Mas eu também gosto de ficar interrompendo ele, que ele vai ficando irritado. Isso é na vida. Isso é maravilhoso. Não, eu faço direto. Eu também. Isso. Eu E sei responder áudio dele. Eu sei que irrita. Eu respondo áudio igual o Rodrigo responde, não respondo. Eu vou falando um monte de coisa. Não, mas o Rodrigo nem manda áudio, não adianta nem mandar áudio pra ele. Entendi, é monossilábico. Tá certo. Monossilábico. Até Show, top, ok. Sim. Mas é isso. Mas isso é um problema não só comigo, mas com Paula também, né? Mas é isso. Mas eu botei no mesmo... da Paula, pô. É isso. Nossa mãe. É a minha relação aqui com o Dr. Rodrigo Gilbarte. Isso aí é um outro episódio, relacionamento... É outro canal, gente. Outro canal. Mas voltando aqui para a história da Renata, e aí eu quero entender que ponto você se conecta ao Dr. Rodrigo. Isso. E aí dentro dessa jornada, que ponto começa essa sua jornada, seu diagnóstico com o câncer? Então, conectei com o Rodrigo há uns 10 anos atrás, acho que foi isso, uns 10 anos, quando eu comecei a prestar serviços para Medtronic. Um dos meus primeiros pacientes era uma mulher, adolescente, na verdade. E aí, antes a gente tinha que fazer o contato com o médico, né? E aí eu liguei para ele, perguntando se podia fazer a instalação e tal. Aí marquei com a paciente. Só que na hora que eu cheguei na casa da paciente, era uma adolescente e ela estava com uma doméstica. Não tinha um responsável ali, Sim. né? E aí eu fiquei assim, e agora? Faço, não faço? E aí eu liguei para ele, e aí ele falou, não, pode fazer. Eu falei, vou escrever isso e isso no relatório para me respaldar e tudo bem. Aí depois disso, comecei a atender, na época era só eu de educadora. Médico. Não. Na época só tinha eu de educadora. E aí tudo que vinha para mim, a maioria era paciente do Dr. Rodrigo. E aí a gente foi começando, né, trocando figurinhas. Falei, olha, eu acho que essa paciente aqui a gente pode mexer nisso. Aí ele, tá bom, vai lá, melhor, não sei o quê. E aí a gente foi trocando, né, esses feedbacks, assim. Caminho para a tomada de decisão do paciente. Isso. E aí eu falei, cara, não tô satisfeito com o meu tratamento. Vou lá no Dr. Rodrigo. Aí marquei a primeira consulta no consultório lá de São Gonçalo. Fui na consulta. Show. E desde então é meu médico aí, deve ter isso. E eu ainda demorei, tá? Acho que isso eu ainda demorei uns 2 anos para ir até a primeira consulta. E aí deve ter uns 8 anos. O desafio é sair de onde te mora e para São Gonçalo. Pois é. Por isso que eu... Bobagem. Por isso Vocês dois, que... a mesma distância. Ótimo, super mais ou aprazível. É isso. Você estava em Campo Grande na época? Campo Você Grande. é mais longe ainda. Campo Grande para São Gonçalo. Uma É, viagem. bem longe. Eu também já fui para Campo Grande por vocês. Aniversário da Érica. Então, Joga na cara. Mas vale a pena. Joga, A sim, distância vale a pena. Vale, perca a valeu. oportunidade. E aí É o a gente zero. foi criando assim esse laço, né? Muitos pacientes. Quando a gente estreitou o laço, acho, de amizade, quando ele veio com o projeto da Colônia Azul. Ai, que Me legal. perguntou o que eu Grande achava. colônia. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas que ele conversou sobre. Eu tô pensando num projeto assim. O que Falem você sobre acha? Colônia. Muito legal, Muita gente gente. não Sim, conhece sim. o Colônia de Eu participei só online, nunca Só participei fazer um parênteses presencial. aqui. Eu lembro de quando a Renata foi à consulta e foi... Sabe aquele gostinho de... Eu já falei isso, mas Já. aquele gostinho, tipo assim... Tá dando certo? Legal. Porque, O assim, meu trabalho, né? O seu, no caso. Porque assim, uma educadora que tem contato com tantos outros médicos, Muito legal né? isso. Vem se consultar comigo. Muito falei, bom. Pô, o negócio tá legal, É. né? Então, deu essa
Eu Tantas tenho isso opções, eu tô por mim. Eu tenho isso quando meus professores da PUC, da pós, me indicam meu escritório. Sim. Eu falo, gente, que Porque coisa eu, boa, né? Legal, né? É igual quando professores meus vêm discutir caso de diabetes comigo. Eu falei, Aí você, nossa, caramba. muito bom, É né? legal. Muito bom, muito bom. Apesar da gente já ter passado muitos anos, que eu já saí da pós, Sim, 20 mas mesmo anos assim te honra, praticamente. Não, e a gente amadureceu, cresceu, Sim, evoluiu. sim, né, muito. né? Mas a gente ainda tem aquele rancinho de aluno, né? Né? Foi meu professor, né? É um carinho, É um né? carinho. Quem dirá eu como E a gente se sente pequeno na frente dessa pessoa. Sim, né? Porque com assim, certeza. é admiração, É um respeito. Então, respeito. quem dirá sim. eu como paciente, blogueiro, influenciador, eu tenho quando um médico, quando profissionais da saúde indicam o meu perfil como referência na consulta, numa primeira... Cara, É eu muito falo, legal, que massa. direto isso, Meu com médico certeza me acontece. indicou acessar teu perfil. Eu falei, cara, que legal. Muito legal. Tem seu valor. Eu acho né? que para aceitação é super válido seguir o Super seu válido. perfil. Muito legal, válido. né? Sim, Você fica sim. muito honrado. Uma coisa que eu não faço, a certeza. Suzana faz isso. Ela tem Doutora Suzana Shen. Sushen, que é um, sei lá, não vou chamar de cartilha, mas é uma coisa de primeira consulta que tem os influenciadores que ela indica. Ah, Que é? legal. Que maneiro, eu É. não sabia disso. Então Deveria Muito legal. seguir a dica da... Ah, Deveria seguir. Segue o modelo. eu segui. Exatamente. Pode Obrigado, doutora colocar lá Suzana. também. Legal. Não falei que ela te indicou. Mas ele fala. Ninguém disse que você tá nessa lista. Mas deu a entender, né, Pablo? Não, mas é assim, isso, obrigado. Mas o que ele fala é lei, né? Porque é uma coisa muito doida. Porque assim, eu não conheço pessoalmente 90% dos meus clientes. Porque muitos que chegam e falam que o médico indicou, os caras não querem nem conhecer. Porque o que o médico fala é lei, né? Então eles vão, não, meu médico indicou seu trabalho, não sei o quê. Beleza, o cara não quer nem, não, tudo certo, tá tudo certo. É Se ele isso. falou que é bom, tá bom. Nem procurou. Bora. Taca-lhe pau, vambora. Entendeu? Vamos pra frente. É Muito isso bom, né? mesmo. Aqui, eu ia comentar o que. Sabe, posso falar o que eu ia comentar? Não tem nada a ver com o que tá aqui, tá? É outra coisa. Vai. Das famílias pâncreas, né? Eu queria entrar nesse tema agora. Posso? Tá Mas liberada? ia entrar na história aqui. Não sei se a Renata acabou do contato. A gente tava falando de colônia. Ih, é verdade. Então, vai. Na Deixa colônia aqui. dá pra Dá linkar. pra falar. Eu quero tá falar vendo? disso, porque é muito marcante pra mim isso. E aí foi nessa... Meu Deus, eu vou interromper tudo aqui. Né? Total, Dá um roteiro. Vai, me ajuda, vai. Escrever um roteiro igual o meu, viu? Eu faço um roteirinho ali. Ah, um mas é Lá roteiro. no nosso Aí podcast, também. Renata já me manda o senão, roteiro. senão ele fica falando 2 horas. É a Renata que te manda o roteiro? Ele que me mandou o roteiro. Aqui, ó. Sigo. Aqui. Só que eu não sigo. Não, eu às vezes sigo, às vezes estou na pergunta 9, vou pra 1. É isso mesmo. Olha, cara. A Eu gente já vamos marco lá, trocar, eu gente. quero falar sobre isso. Não, e ela já bota Renata. Tipo assim, porque eu vou falando, a gente fala. Eu vou falando. Vamos fazer Mas um aí vai piloto indo. de Tá bom pra inversão de caramba. apresentadores. Não, e eu vou falando e vamos indo. Tá Mas bom pra às vezes caramba. nem dá certo, Vai sabia? ser além da- Tem que ser, assim, além da diferente. prosa. Além da... Além da prosa. Além da prosa. Boa. Mas voltando. Obrigado. O nosso falando da teoria do assunto. crônico, nada a ver. Vai. Colônia foi onde, né, nós estreitamos o laços. Colônia Azul, Diabetes Rio. É uma colônia mesmo, como se fosse um final de semana de uma colônia de férias só para diabéticos tipo 1. Fazemos Falei, ó, de tudo, inclusive. Falei, quero de fazer isso no diabetes. Rio, mas assim, preciso de você. Aí foi a Lígia na época, né? Eu e a Lígia na época. E aí foi onde começou ali. A gente conversava muito, né? Trocava muitas ideias. Os pacientes continuaram, né? Vindo sempre pra mim. Aí o Chegou uma pessoal vai época no final que de só semana, vinha né? pra mim. É sempre assim, né? Sexta, sempre- sábado, domingo. Aí ficam no Isso. hotel, aí ficam... Porque a Isso. galera não Inscrições conhece, né? Quem abertas. não é diabético não conhece. É, Então, Colônia é Azul é interessante isso. até, Isso. porque assim, o que o Pablo falou, muita gente não sabe como funciona. E até muitos pais têm medo de mandar os filhos, Isso. justamente por isso, assim. Não, como é que meu filho vai dormir sem mim, né? Aham. E aí eu falo, gente, né, a gente é até mais interessado, talvez, que vocês, porque a gente não quer ter nenhum problema. Sim, Né? lógico. Então, como funciona ali a colônia, né? Então, a gente coloca 3 participantes para um monitor. Legal. E esse monitor, ele faz tudo com esses 3 participantes. Então, dorme no mesmo quarto, Boa. almoça, janta, lancha, Ajuda nas doses, contagem. nas doses, na contagem, tudo ali na mesa, junto. Entendi. Tá
em alguma dinâmica, esse monitor tá de olho nos seus 3 o tempo inteiro. Sumiu um, aonde tá? Volta aqui, vem para cá. Né? Então, isso eles ficam de olho o tempo inteiro. A né? gente se torna um pai ou mãe pâncreas. Muito Isso legal, ali, sabe? Então, Monitor pâncreas. E é uma ótimo. oportunidade muito É legal, né? Para os participantes. A gente tem boa parte dos participantes que vão todo ano e foram em todas as colônias. Que maneiro, Né? gente. Vai. Muito Hoje legal mesmo, isso. né? A primeira, a gente já abriu as inscrições da colônia desse ano. É novembro, né? A primeira inscrita, né, que é a Luísa, ela foi em Emerich. todas as colônias. Emerich, Pablo já Carla sabe. também falou É minha que cliente. vai esse ano, hein, Minha Carla? Que cliente. pode, né, Carla? Então, a gente colocou no grupo, a mãe, a Carla, falou, Luísa tá garantida. Ai, que legal. Sim, Sabe? por Então, Lá de assim, Friburgo, né? então, assim, Minha cliente, ela. boa parte, e é muito legal essa coisa da colônia, né? Porque fica um ambiente, o diabetes tipo 1 é uma doença muito solitária, né? Porque, em geral, ou você não conhece ninguém que tem diabetes tipo 1, ou você conhece um ou outro, ou ouviu falar que tem na mesma escola, mas você acaba não se conectando muito, né? Então, o indivíduo vai falando, vai tendo aquela coisa de, caramba, só eu tenho isso, né? Tipo assim, e isso vai trazendo algumas questões também, que quando você está com o outro que tem, ou num grupo com outros que tem a mesma condição, né? Identificação. Né? Identificação. E aí você vê, tipo assim, caramba, pra mim é um problema aplicar insulina em público. Aí eu tô no mesmo grupinho que o Pablo, que é um sem vergonha, que não liga pra nada. Aí te apoia, né? E aí você vê, aí você para pensar, caramba, É. será que eu preciso disso? Não, e às vezes lá mesmo eles param para pensar, Param. porque é nítido, Nítido. como que uma pessoa chega na colônia na sexta-feira e como sai que no a gente domingo. entrega ela no domingo, legal, sabe? gente. É muito Eu lembro de um gratificante. rapaz, ele só foi a uma colônia, mas eu lembro dele especificamente. Eu lembro dele descendo do ônibus com uma cara assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Ele devia ter uns 17, 18 anos. E aí, beleza, foi da colônia e no final a gente abre um espaço para quem quiser falar da sua experiência e tal, não sei o quê. E aí ele no final ele pegou o microfone e ele falou, gente, olha, diabetes eu não falava para ninguém que eu tinha diabetes, não sei o quê. Ele falou, a partir de hoje, caguei. Que legal, Foi a expressão que ele muito usou. bom. Todo mundo vai saber, não sei o quê. E aí passou no dia seguinte, no dia seguinte, a mãe falou, fulano foi pro banco com o Libre que ele ganhou aí no sorteio de camiseta. Com o Libre aparecendo, a mulher perguntou, ele já explicou o que era. Aí ele falou, bom. vocês fizeram lavagem cerebral no meu filho? Muito bom. Né? Porque é isso, assim, ver outras pessoas que têm a mesma coisa, que não tem No último dia, esse um problema. chororô, e Um não chororô. a água da colônia, não. É porque, cara, que passar emoção, mais tempo né? com Mais aquilo tempo que junto. viveram. Não, e é um ali. rito de passagem, né? Pra quem. Aí É. quebram-se barreiras, né? Isso é Sim, muito sim. bacana, Total, né? né? Acho Então, que é uma sensação de pertencimento, Isso, né? De você é estar muito ali num importante. grupo que todo Tô com mundo os meus tem. pares. Isso. né? Muito Ou legal esse projeto. Você vê uma pessoa que tem uma barreira, por exemplo, tem uma indicação de bomba de insulina, mas tem um preconceito mesmo, não quero usar, não quero ficar com o negócio pendurado. Aí ele vai na colônia e vê um outro usando, e aí é um igual, ele fala, não, mas como é que é usar isso aí? Não sei o que lá, incomoda? Não incomoda não. Não sei o que. Aí, às vezes alguns pacientes meus que estão lá, e aí na colônia mesmo falou, doutor, eu quero usar, tá? Legal. Sabe? viu? Então, essa coisa de quebrar legal. Muito bom. essas questões, São quantas sabe? edições já? Essa é quinta. Presencial, Presencial, é a quinta. quinta. Quinta, fora as Né, online. as online, que já depende de tiveram. Eu pandemia. participei nas online, em duas. Figurinha carimbada nas online. É, foi bem presencial legal. não foi chamada? Nunca fui convidada pra Não, presencial. E nem nunca vai. foi. Nunca... E nem vai. Chato pra caramba ficar falando de direito lá, nada a ver. Mas agora eu tô o gancho de falar de famílias Não, pâncreas. porque eu tava num congresso agora de doenças raras, né? Ao guia, né? Fala- Ai, muito obrigada. Fala agora, Natália. Ai, que bom. Saiu, né? Saiu minha liberdade, posso falar. Então, eu tava num congresso de doenças raras agora, muito interessante. E essa força das mães, né? Das mães atípicas e, enfim, das questões todas, né, que circundam um diagnóstico. Antes de lidar com essa questão dos raros, né, que eu comecei a conhecer mais a fundo depois do Além do Crônico, que eu comecei a mergulhar Muito mais legal nisso. isso.
Foi uma ponte para mim muito bacana. Porque isso, assim, se assemelha muito ao diabetes, né? Muito. São doenças muito solitárias. Muito solitárias, muito. E aí hoje eu tava lá com o Wanderson, que foi o nosso primeiro participante aqui, que eu acabei me apegando, fazendo uma amizade com ele, e a mãe dele, que é a fortaleza dele, que é a mama, né? Junto lá, falou, foi muito bonito, foi lindo. E assim, essa coisa da família pâncreas, né, gente? As mães, né? Essa força da mãe, do pai junto, é essencial, né? Isso me impressiona muito. É muito, assim. Eu comecei a ter contato com isso quando eu comecei a trabalhar na área do direito da saúde, porque sempre os pais, né, procuram quando é criança, e mesmo quando adulto, né? A família, o esposo, a esposa. Isso é essencial, né? Você ter um ambiente saudável, familiar, conjugal, para que você consiga também avançar, né, gente? E eu vejo esse cenário até de mudança. Eu acho que o mundo também está mudando nesse sentido, né? Que antes era um papel da mãe, né? Essa coisa, o pai trabalha, a mãe que tem que cuidar, né, da doença do filho, ou da escola, de não sei o quê, papapá, né? E hoje, felizmente, a gente vê o pai participando mais de tudo. Obviamente, ainda vejo muito mais mães indo à consulta, né? Mas eu vejo cada vez mais pais indo à consulta junto, participando, entendendo tanto de diabetes quanto a mãe, sabe? Dividindo tarefa, né? Participando mesmo muito ali do... bom, né? Porque é isso, assim, não é uma doença fácil, né? Para um só levar sozinho, né? Então, essa coisa de... Imagina tua família com dois. Com dois, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo sim, lugar. né? Cai às vezes 3, 4 também, né? Cai. Eu falei recentemente com o Thiago Mota, pai pâncreas, né? Abração aí pro Thiago, que tá, né, recentemente foi pro Canadá, o segundo filho tá abrindo diagnóstico. Ele falou, cara, o cara que trouxe pro Brasil o pâncreas artificial, essa ideia do Android APS e tal, um cara é genial, ser humano incrível, e fez isso para melhorar a qualidade de vida do filho dele. E agora, eu conversando com ele, ele falou, cara, parecia que vou tirar de letra o segundo. Ele, não, porque um já está acostumado a comer besteira e além, não pensar em... Cara, eu tenho que educar esse de novo. Cada filho é único. É isso. Né? Que é Diabetes é único, né? Diabetes é único, cada filho é único, né? Eu lembro de uma senhorinha que cada consulta ela ia com uma pessoa, né? E um dia eu perguntei, falei... Quem vem sempre com a senhora são filhos? Ela falou, sim, eu tenho 8 filhos únicos. Cara, nunca mais esqueci dessa expressão, mas é isso, né? Cada filho é muito único. É uma história. Então, assim, e o diabetes não é só a insulina ou não sei o que, a contagem, não sei o que. Não, é a individualidade da pessoa, né? Que são irmãos, mas são diferentes. Né? Então, é uma dificuldade... Né, a mais, né? É um desafio. Fala pra gente do seu diagnóstico, quando você descobriu, depois do diabetes, aí foram quantos anos depois que você descobriu o câncer? Como é que foi isso? Então, o câncer foi em março do ano passado, 2023, então teve aí 18, 17 anos depois. Anos depois, acho que não tem nenhuma relação. Nada a ver, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu perguntei ao Rodrigo. Você chegou a ter essa... Então, assim, eu passei um mês quase inteiro com uma gripe, sinusite, aí comecei a ter febre, muita tosse. Com 15 dias desse quadro aí, eu fui no otorrino, né, pra ver o que era. Achei que era uma sinusite, porque eu tinha muita dor de cabeça. Fui tratada com antibiótico, anti-inflamatório. Nada melhorava, só piorava. Eu comecei a tossir, eu não conseguia parar de tossir, né? Um dos primeiros sintomas até do linfoma, depois que eu fui saber, é tosse. E aí eu tive febre. Mas ninguém que tosse pensa em linfoma, né? Ninguém que tosse, E aí o que aconteceu? Tive febre e começou a incomodar a minha glicose. Minha glicemia subia, já me incomodou. Aí, falei, agora tem alguma coisa errada. Tô com uma pneumonia, né? Porque eu tava com febre, tosse. Falei, agora virou uma pneumonia essa sinusite. Aí fui pra emergência e falei pro médico isso. Falei, olha, eu acho que vale a pena a gente fazer um exame de imagem pra ver, porque eu já tô assim há um mês e agora eu tô com febre, essa tosse não para. E aí ele pediu uma tomografia. Aí fui pra sala de medicação, fazer exame de sangue, fazer a medicação pra febre, que eu até tava com febre na hora. Daqui a pouco volta ele com uma folha, assim, acho que eu nunca vou esquecer isso. Ele vem com uma folha, assim, com um pré-laudo da tomografia e fala assim, você tá sozinha? Eu falei assim, tô.
Aí ele, é porque a gente vai precisar internar você. Aí eu, deu pneumonia, porque pensei que ia ter que fazer um antibiótico venoso. Ele falou, deu pneumonia mesmo. Você já estava acostumado a ver no hospital. Aí eu achava, não, pneumonia, vou ter que fazer um antibiótico venoso. Eu falei, mas por quê? O que deu na tomografia? Aí ele olhou assim pra mim, meio sem saber o que falar. Só que ele falou a pior palavra, né? Ele falou assim, tem uns nódulos aqui no seu pulmão. Eu falei assim, nódulo, mas de quê? Eu falei, gente, será que tuberculose? Porque pode dar, né? Uma tuberculose nodular. Eu falei, será que é tuberculose? Trabalhei muito tempo em comunidade, não sei o quê. Aí eu falei, mas o que pode ser esse nódulo? Ele, metástase. Aí eu, Aí a folha que eu pedi a ele para eu ler, eu segurava assim, parecia um papel totalmente em branco, porque eu não ia conseguir processar nada depois dele me falar uma palavra Lembrei de dessa. Patrícia Reis agora. Verdade. E aí eu, eu fui e liguei para minha mãe, liguei para o meu marido na época. E aí falei, vem para cá alguém, porque eu vou precisar internar, nem falei nada do que era. Sim. E aí, quando chegou lá, minha mãe, meu marido, que hoje é ex, fui e falei, aí ficamos lá. E quando eu consegui a vaga, né, fiquei horas para o plano de saúde conseguir a vaga para eu sair do pronto atendimento para um hospital. Aí, quando eu fui para o hospital, a primeiras pessoas que eu falei foi Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, tô internada. Essa era uma sexta-feira, dia 31 de março. Tô internada e falaram que é câncer. Aí ele, não é câncer, negou. Eu que entrei em negação. Não é câncer, não. Amanhã eu tô indo no hospital. Coisa. Aí começou a pesquisar um monte de coisa. E no sábado de manhã tava ele lá para olhar o exame, para ver o que estava escrito, para conversar com o médico, para me tranquilizar. Aí vem ele realmente tem algo aí, não sei o quê. Aí conversando, tentando me tranquilizar. Difícil, né? Demais. Aí eu ia fazer uma tomografia no domingo. Eu lembro até hoje da expressão do rosto da mãe dela. Imagina. No quarto, assim, devastada. Que loucura. Porque, as coisas, apesar do da nada, gente já né? ter tido, né, a fala do médico ali, o médico do hospital já tinha passado no quarto. Mas aí é um amigo seu de Exato. confiança, uma pessoa, né, Exatamente. próxima. E eu falei pra ela, no dia que eu falei, não vem aqui como seu médico, vem como seu amigo. Sim, imagino. Não esperava nada diferente de você. E aí, assim, ninguém sabia o que era, porque eu não tinha sintomas. Aliás, o sintoma que eu tinha era suor noturno há muitos meses. Mas quem é que vai ao médico porque tá suando de noite? Tá calor, né? Calor, Processos de hipoglicemia. tosse, né? Mas era uma tosse seca. Mas a tosse começou, quando ela começou a me incomodar, eu fui. Entendi, mas era uma tosse... Era uma Mas tosse o suor já seca. vinha antes, né? Era. Que é comum também no linfoma. Era uma tosse seca, porque na verdade o linfoma, Pablo ele já é... pensando no suor dele. Ele, Não, Pablo, não. Você... Ele é um Dá uma tosse câncer. meio chata o ultimamente. linfoma de Hodgkin, ele é um câncer do sistema linfático. O sistema linfático, ele tem os linfonodos. Sabe quando a gente está com aquela íngua que a gente chama aqui? É quando a gente está com algum processo inflamatório. Então, o meu câncer era nessas células de linfonodos. E aí, o que dizem, né? Como eu tinha muito aqui no meu tórax, muito. Tanto que chegou no meu pulmão. Eu acho que demoramos tanto tempo a diagnosticar que ele alcançou o meu pulmão, que é uma área que tem muito linfonodo. Entendi. E aí, quando fizeram essa tomografia, eu tinha um nódulo de 5 centímetros no pulmão. Nossa. E aí, os médicos nunca falaram em linfoma. Você tá com câncer de pulmão. Você tá com câncer de pulmão. Você tá com câncer de pulmão. Eu falei, vou morrer agora. Porque câncer de pulmão é uma coisa muito mais séria do que um linfoma, né? Idêntico ao caso da minha tia também. Que assim, um tumor de 8 centímetros no intestino, câncer do intestino. Né? E aí, quando fez a colonobiópsia, linfoma de intestino. Então, entendi. E aí, eu operei. Eu fiquei internada 18 dias. Ninguém sabia ainda o que eu tinha. O que os médicos achavam estranho era porque eu saturava, né? A saturação do meu oxigênio, de acordo com a minha respiração, era 99, 98. E para quem tá com câncer de pulmão, o primeiro sintoma que eles esperariam era uma falta de ar, uma dificuldade ali para respirar. E eles ficavam assim, gente, você tá respirando bem? Eu falei, tô ótima. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque eu tava lá fazendo nada. Tá, pode ser imbecil a pergunta, mas vale. Quando você recebeu isso e a coisa depois da vinda do Rodrigo, tipo, vou morrer? Esse foi esse pensamento? Eu pensei que eu fosse morrer, porque eu tinha um linfoma de Hodgkin em último estágio.
porque já tinha chegado no meu pulmão. Entendeu? E aí, quando eu operei, fizeram a biópsia, ninguém sabia ainda o que eu tinha. Aí saiu uma primeira biópsia que eu mandei, até a primeira pessoa que eu mandei foi pro Rodrigo. Eu falei, olha, deu doença proliferativa. Eu falei, pode ser linfoma. Aí ele, não, pode ser várias coisas. Falei, pois é. Pode ser linfoma. Ele, mas pode ser várias coisas. Aí achou uma doença autoimune lá, que tá ligada ao diabetes. Foi investigando. Foi investigando várias coisas. E aí, 10 dias depois... Ou seja, desde a minha internação até o diagnóstico, demorou 42 dias. Eu, desesperada, querendo saber o que eu tinha. Que loucura. Aí chegou no meu e-mail o resultado da biópsia. Linfoma de Hodgkin, esclerose nodular. Aí foi quando eu liguei para o médico que me operou, né? O pneumologista. Na verdade, cirurgião torácico. E ele me indicou para o Dr. Rafael, que foi o meu hematologista, que foi um anjo na minha vida. Rafael Cunha. O mesmo da minha tia, que Renata me indicou. Que eu indiquei para a tia dele. E também teve um tão bom resultado quanto a Renata. Bacana, E bacana. aí, assim, foi um anjo mesmo que apareceu e me deixou super tranquila. Falou, olha, o linfoma ele tem altas chances de cura, apesar de você estar aí com um estágio mais avançado e tal. Aí falou, né, das medicações que poderiam acontecer, alguns efeitos colaterais e tal. E aí, vamos lá, né, começar a jornada, assim, muito dura, muito cansativa. 12 sessões. 8 medicações, químio vermelha e branca, né? Porque o pessoal diferencia assim. Então, foram químios vermelhas, brancas, corticoide. Foi duro, foi suado, foi cansado. Tinha horas que eu queria desistir. Eu lembro da nossa conversa, uma das coisas que mais me marcou, né? Eu conheço já bem, e foi nesse momento que mais me aproximei de você, Renata, né? Como amigo, enfim... Todo mundo apoiando numa corrente quando você oficialmente manifestou nas redes. Né? Arrepio, lembro até hoje disso. E a gente começou aquela corrente de fé, cada um com a sua fé, com a sua oração, com a sua reza. Foi lindo demais. Foi muito bacana e tem várias coisas, vários trechos disso. Mas eu lembro de uma das nossas conversas, você falou, o que dói mais, principalmente para a autoestima da mulher, é teu cabelo. Sim. Isso foi a coisa que mais assim, te marcou nisso, né? E assim, uma das primeiras coisas que o médico falou, né... que até fiquei assim, ai meu Deus, mas ele falou que meu cabelo não ia cair. Ele falou, corta o seu cabelo. Eu tinha um cabelo enorme aqui, assim, na cintura. Era lindo. Falar que o meu cabelo era parte do meu corpo que eu mais gostava. Pra você ter uma ideia do quanto doeu, né? Então ele falou assim, corta mais curtinho pra gente evitar que caia, né? Pra não ficar tão pesada. Aí eu cortei aqui assim, gostei até. Na segunda sessão, na semana, né, da segunda sessão que eu fui tomar banho, aí fui passar o shampoo, na hora que eu fui tirar o shampoo, que eu fiz assim, metade do meu cabelo veio na minha mão. É mesmo? Eu gritei a minha mãe, assim, ela pensou até que eu tinha caído, me machucado, sei lá, que eu tava passando mal. E eu vi, assim, metade do meu cabelo na minha mão. Nossa! E aí todo mundo fala, mas é só cabelo. Gente, não é só cabelo. Não é só cabelo. Não é o meu cabelo estar caindo que dói. É a nossa autoestima, é aquilo dali pertencer à mulher. O cabelo é o que caracteriza, na maioria das vezes, a mulher, né? E, assim, foi uma coisa muito difícil. Muito, muito, muito. Eu ficava muito mal. No início, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não consegui raspar a cabeça. Eu raspei a cabeça na 11ª sessão, porque eu só tinha uns fiapinhos, assim. Aí eu andava de boné, de touca, de lenço, mas eu não conseguia raspar a cabeça. E aí eu pedi, gente, alguém tem que raspar pra mim. Só que assim, minha mãe também não conseguia, coitada. Eu falei, não vou fazer isso com a minha mãe. Aí pedi uma amiga lá, eu vou assim, não sei o quê. Mas aí acabou que a gente se desencontrou, aí um dia eu falei assim, eu vou raspar a cabeça. Minha mãe saiu, fiquei sozinha em casa. Tá bem, vou no mercado. Falei, pode ir, mãe. Toda contente que eu ia ficar sozinha pela primeira vez, graças a Deus. Falei, quer saber? Peguei a máquina na frente do espelho, aí raspei o pouco que tinha. Gente, me doía tanto aquilo. Aquela cena daquela novela da Camila. Nossa, mas doía tanto aquilo. Mas eu fiquei tão aliviada que eu falei, gente, já era para ter feito isso há muito tempo. Porque eu acho que a sensação de você todo dia fazer isso aqui e vir de cabelo, né? Nossa, isso uma deve mecha, ser puxado demais. você acordar e ver o travesseiro imagina. lotado de fio de cabelo. Foi o que minha mãe na época fez, né? Assim, quando
acho que foi na segunda química que começou a cair, ela falou pra minha irmã, raspa logo tudo. Falou prática. Eu acho que seria menos dolorido, sabe? Mas eu tinha tanto apego com o cabelo que eu fui deixando. E eu brinco com ela hoje que com 1 ano do nosso podcast, ela vai fazer os cortes do cabelo crescendo. É verdade. Tá disparando, né? Primeiro, ela toda arrepiadinha. Porque eu lembro mesmo, quando eu cheguei aqui que te olhei, eu falei, nossa, como o cabelo dela já cresceu. Já. Pensei na Já hora. cresceu, Eu cresceu pensei na muito. hora, nossa, o cabelo cresceu. Eu O cabelo acho cresce que rápido, né? O primeiro episódio era todo arrepiadinho. E eu acho que é proporcional ao crescimento da mulher, Renata, e tudo, porque não foi só perder o cabelo, Gigante, teve uma ruptura de relacionamento Sim, também, né? sim. Não sei se você vai entrar no assunto, mas enfim, mas isso também acho que te fortaleceu. Foram ritos, né? Exatamente, foram É estranho ritos. falar isso, mas o câncer fez muito bem pra ela. Tanto que semana passada a gente estava conversando e eu falei assim, gente, se o câncer não fosse tão ruim, eu desejaria um para cada um. Porque depois que a gente sai, a gente não tem mais medo de nada. Eu fui agora há pouco no Beto Carreiro, nunca que eu ia andar numa montanha-russa. Gente, andei naquele troço lá, ficar de cabeça para baixo. Tenho carteira de motorista há 17 anos. Agora, em março, que eu quis fazer aula para dirigir. Eu tenho carteira de motorista desde 2009. Eu sabia desse. Desde 2009 também que eu tinha e não dirigia. Olha que loucura, morro de Eu medo. tenho carro há 7 anos na Não garagem. combina com vocês. 0, né? Mas é verdade. Eu morria Morro de pra te medo. indicar o meu instrutor. Eu preciso. Nossa. Preciso. É outra coisa que eu tenho que destravar na minha vida. Com toda certeza. Né? E te Nada a dá ver, né? maior... Agora eu falo assim, agora Zero eu posso combina com tudo. vocês. Pois é, mas é verdade. 0. Contradições. E aí, assim, eu saí daquilo ali com muito mais coragem, sabe? Eu acho que o sim do podcast, até quando eu fiz voltando lá ao início do podcast, desculpa voltar ao início do podcast. Desculpa, Pablo. Respira, tá, amor? Tudo bem. Eu acho que o sim também tem muito desse momento. Também. Nunca, Agora eu eu entendi acho. tudo. Fez total sentido pra mim. Nunca, eu acho, sabe? Assim, durante o conexão, processo, Então, realmente... obrigado. tudo Foi certo. muito Vou falar importante. então agora do Respira. processo. Durante o processo, realmente, assim, foi muito doloroso, né? Eu tive Covid, então a gente ouvia, tô com câncer e Covid, vou morrer. Mais uma vez que eu falei, vou morrer, Mas pronto, tem a história agora. aí o Rodrigo tá aqui, né? O doutor Rodrigo tá aqui. Câncer e o diabetes adora a glicose, não é isso? As células cancerígenas se alimentam para quem tem diabetes. Gosta de açúcar, né? E o câncer para quem tem não. diabetes. Mito ou verdade? Uma isso, das mito ou verdade? primeiras perguntas que eu fiz, né, pro Rodrigo foi se o diabetes afetaria mais ainda, No né, câncer. interferiria mais ainda no câncer. E ele falou que não. Controlando ali, vai bem, né? Existe uma relação bem documentada, né, do diabetes tipo 2, que está ligado à obesidade. A obesidade aumenta o risco de câncer. Né? Então, então, diabetes tipo 2 a gente vê muito mais frequência de câncer do que no diabetes tipo 1, né, que em geral os indivíduos têm um peso menor. Então, mas a obesidade, né, é uma associação linear. Quanto mais peso, né, você mais risco de câncer vai ter. E no tempo do tratamento, como ficou a glicose? Ficou melhor do que quando eu não tinha câncer. E olha que curioso, né? Renata começando, porque a gente estava, essa coisa da 780 começando, a bomba 780, e será que o corticoide, o automático vai dar conta do corticoide, blá, blá, blá. Que a gente sabe que o corticoide influencia Que mês demais, você né? começou Demais. a químio, você lembra? Foi dia 28 de maio. De maio. Então, maio ela começou, em junho eu fui no Congresso Americano de Diabetes. Tinham duas. Eu estava na segunda sessão de química. E aí teve uma aula sobre sistemas automáticos e situações especiais, que eu nem sabia que situações especiais eram essas. E quando eu cheguei lá, o primeiro tópico era uso de corticoides e sistemas automáticos. E aí a palestrante falou das estratégias possíveis. Como o sistema era muito recente pra gente aqui, a gente não tinha essa mão ainda. Uhum. E aí eu falei, Renata, vamos fazer tal coisa, né? E deu super certo. Pô, muito bom. Sabe? Muito Então, bom. Ela Muito foi legal. um controle maravilhoso. Eu acabei a químio em outubro. Em dezembro, a minha glicada foi 5,9, a menor que eu já tive. Uau! Tem probleminha, pessoa, né, também. Ficou muito bom mesmo. Ai, gente. Acho que era medo, né? O problema dela é crônico, mas se agudizou ali no... Era medo. É medo, né? O nome dessa agudização. Era né? medo. E a Renata hoje pode se dizer curada do câncer? Eu
digo curada, tá? Mas segundo a medicina, não é cura. Cura é só a partir de 5 anos. Eu estou em remissão do câncer. E durante esses 2 anos aí, né, do final da quimio até o 2º ano, existe uma chance maior desse câncer voltar, né? E aí é onde a gente tem ali um acompanhamento maior, né? Mais de perto. Né? Mais de perto, de 3 em 3 meses eu faço exames, vou lá na consulta com o hematologista, por conta das chances do retorno, né, ali desse câncer. Mas isso é obviamente numa dimensão estatística. Sim, até porque em mim não vai voltar mais, eu tenho certeza disso. Eu lembro... Eu já sei para que veio o câncer. O Você câncer, já entendeu, né? Tem gente que fala que eu tô ficando doida. Mas o câncer, ele vem para ensinar alguma coisa pra gente. Na verdade, tudo vem como tudo para... na vida, né? Nada é ao acaso. Tudo vem assim, para a gente aprender algo que a gente precisava e tudo que de outra forma não tinha conseguido. É isso. Então, precisou vir um câncer, algo mais sério, mas para eu mudar algumas coisas na minha vida. Principalmente olhar para mim. Muito bom. Que eu... enfermeiro, né, sempre cuida do outro. E a gente acaba esquecendo da gente. Sim. Então, eu sempre olhava mais para o outro e esquecia de olhar para mim. Sim. Sabe? Então, uma das coisas que eu aprendi, não é por isso que ele veio, mas uma das coisas que eu aprendi com ele é de olhar para mim. Do quanto eu preciso, do quanto eu mereço, do quanto eu sou. Muito bom. E isso... foi libertador, ressignificante, né? Foi libertador, porque, assim... é o que eu falo, cada um devia ter um câncer, se não fosse tão ruim, se não fosse tão sofrido. E foi por isso também, né, que o Pablo comentou ali da questão do término do relacionamento. Eu era casada na época, realmente, durante o tratamento. E por ver, né, que eu precisava de mais, de um apoio maior, foi quando eu vi que aquilo ali para mim não estava me fazendo bem. Pelo contrário, sabe? Estava me fazendo mais mal do que bem. Então, foi ali que eu comecei a me enxergar e ver realmente quem era a Renata. Eu mereço mais, né? Eu mereço mais. Os sapatos não te serviam mais, né? Sim, exatamente. Assim, foi muito sofrido, porque eu já estava ali, né, com um tempo de tratamento. O tratamento, como eu falei, não foi nada fácil. E sendo enfermeira, eu acho que é pior ainda, porque o exame de sangue chegava primeiro para mim, né? Tá louco. Aí eu olhava, aí antes de eu mandar pro meu irmão, eu mandava pro Rodrigo. Ai, meu Deus. Antes de mandar pro Rafael, eu mandava pro doutor Rodrigo, né? Aí eu lembro que teve um neutrófilo que deu 138. Neutrófilo, o que é isso, gente? Neutrófilo. Só conheço Neutrox. Ó, no hemograma. Denuncia a idade puxei, fácil. Década de 90, ele é uma 80. célula de defesa do nosso corpo. Isso. É uma célula de defesa e ela tem ali um parâmetro. Especialmente. Entendi. Isso, tem um parâmetro ali que ele deveria estar de, acho que a normalidade é 1.400 e o meu estava em 135. Que ou isso? seja, qualquer coisa que eu pegasse, eu podia morrer. E aí, no dia seguinte que eu fiz esse exame, eu acordei com febre. Falei, vou morrer de novo. Acabou. Olha quantas vezes eu falei que eu vou morrer. Vou morrer. Aí tive febre, aí liguei pro meu hematologista, falou, vai pra emergência correndo agora, porque a gente precisa saber o que você tem. Só que eu não tinha sintoma de nada, mas eu tinha ali alguma infecção, né? Aí fiz exame de urina, fiz um outro exame lá, ninguém descobriu o que eu tinha, mas de qualquer forma me passaram antibiótico. Não fiquei internada, porque a preocupação era sempre eu estar ali no meio de uma situação em que pudesse ainda mais agravar, né? E aí eles sempre, não, pode mandar ela para casa que ela é enfermeira, ela vai prestar atenção. Não tô com nada demais, vai pro hospital, pega uma infecção hospitalar, né? Exatamente. Pois é, exatamente. E aí, assim, foi tudo isso que foi me acontecendo aí ao longo. Cara, quanta história boa, né? Eu lembro, a gente falando de colônia, né? O seu reencontro com o mundo foi na colônia. Foi a primeira vez que eu consegui sair pra ver todo mundo, porque eu Foi só incrível. via... Eu querendo saber se ela ia, mas também não queria perguntar se ela ia ou se ela não ia. Pra ela não achar que era uma pressão pra ela ir, sabe? E aí, assim, Até foi o quando eu meu perguntei, primeiro... ela falou, não sei ainda. Não sei se eu vou.
E aí foi minha primeira saída, primeira vez. Que significativo. Foi a colônia. Legal, né? Mundo. Colônia do choro, né? Foi a colônia do choro. Um chororô, né? Muito. Foi muito emocionante. Ai, que coisa linda. Adorei. A gente, Renata, olha só, uma regrinha básica. Todo mundo, olha, sentada, tá? Tranquila, sem esforço, sem estresse. E eu conseguia? Renata, não. Faz isso, levantar pra cá. Renata, não, eu tô cansado, um pouquinho de dor. Renata, para. Eu tô cansada. Senta. Pelo amor de Deus, para. Não parou. Não parou. E minha mãe de casa, né, super preocupada, porque ela que segurou esses 6 meses de tratamento. Imagina. Foi minha mãe, eu não conseguia nem tomar banho sozinha. Dona pra ter uma Fátima ideia. é um luxo. Né? Imagina. Beijo, Dona Fátima. Eu fiquei, assim, bem debilitada, não conseguia andar, eu tinha muita dor nos ossos, era Nossa, uma dor gente, que insuportável. Mãezona. E aí ela me dava banho, eu falava, gente, virei criança de novo, né? Que coisa, né? Sempre a mãe, então, né? mas aí você falando assim, a gente teve a Patrícia Reis, que é uma nutricionista, que ela trabalha com oncologia aqui no podcast, né? E aí ela fala dos envelopes da vida, né? Que cada um, todo mundo abre. Eu gostei muito, marcou muito. Todo mundo tem um envelope, né? Que abre. Como é que você vai lidar com esse envelope, né? Então, são vários tipos, né? Um diagnóstico, né, são vários indicativos de várias situações na vida, né? Então, de repente, né, não é um diagnóstico, mas é alguma coisa que vai fazer você tomar uma atitude, né? Tomar uma postura, né? Eu não tive câncer, mas eu também tive histórias que eu também virei a minha vida. Né? Pra sempre, assim. Sim. Então, assim, isso aí é muito significativo. Então, você falando isso pra mim também me traz, assim, né? É muito bom isso, né? Eu posso extrair disso aqui pra... Isso, é extrair o melhor, né? Exatamente. Pra não cair nesse... Sim. E assim, como eu fiquei muito tempo parada, né? Eu lia muito. Bom. Então, eu acho que o autoconhecimento é o que todo mundo deveria fazer. Eu li muito livro, né? Sobre relacionamentos, sobre autoajuda, muito sobre legal. você se conhecer mesmo, né? E acho que foi, de repente, o que foi me ajudando ali. Muito bom. Até o momento que eu falei, não, eu preciso de terapia. Porque até então todo mundo falava, você precisa fazer terapia, você precisa fazer terapia. Eu falava, não preciso de terapia, não preciso. Aí, no momento que eu me separei, eu falei, agora eu não vou aguentar sozinha. Já é mais um fardo para eu carregar, vou enlouquecer. Aí eu comecei a meio que querer ficar depressiva, eu via que aquilo não era eu, falei, não posso. É aquele momento que eu vi que eu cheguei no fundo do poço e que eu precisava dar um impulso para voltar, porque aquilo ali não era meu. Isso. E aí eu comecei a fazer terapia e me ajudou muito, associando com os livros. Aí você encontrou a mola do fundo do poço. Exatamente. Aí você subiu. Exato. Isso aí. Porque tem uma mola no fundo do poço, acredite. Sempre tem, né? A mola tá lá. Gente, o papo tá muito bom. Muito bom, ótimo. Tá ótimo, amei. mas a gente precisa ir pra reta final. E Sim. sempre tem aquela pergunta do olhar 43 sobre as câmeras. Já deu 10 minutos do podcast? 10 minutos, né? Pois é. Mas a hora passou, foi a gente nem longínquo, viu. mas foi Maravilhoso. incrível. Mas a gente sempre encerra esse bate-papo, que vai muito além do crônico de fato, sempre com uma pergunta-chave para quem a gente traz aqui à mesa e realiza essa conversa, sempre agradecendo por esse testemunho de vida, né? Uma história completa a outra. Nessa mesa aqui foi um encontro de grandes amigos de longa data, independente do período, um período da vida, mas todo mundo aqui acabou se conectando né? em alguma fase, de alguma forma, o poder e a força que cada um juntos aqui tem. Mas eu quero saber da Renata, do Dr. Rodrigo, para quem está acompanhando, para quem assistiu esse episódio, o que é uma vida além do crônico? A vida além do crônico é você olhar para o hoje e entender que hoje é o dia que a gente tem para viver. Amanhã a gente nem sabe se está aqui, né? Então, é o que eu procuro fazer a cada dia. Procurar fazer os meus desejos, correr atrás dos meus sonhos. Então, acho que viver além do crônico é bem por aí hoje. Você, eu acho doutor? que qualquer coisa que traz uma cronicidade, uma doença especialmente, ela marca muito, né? E a pessoa, muitas vezes, é a doença.
né? Então eu acho que se é para ser crônico, que seja você cronicamente, sabe? Então assim, a doença ela vai ser um apêndice, né? Mas você vai estar ali, né? Esse é um dos papos que muitas vezes eu tenho no consultório, né? Que o fato de você poder ser o protagonista da sua vida, né? E aí o diabetes, ele vai ser o ator coadjuvante, mas eu sou o ator principal, né? Quando eu não assumo meu papel de ator principal, o diabetes vai assumir esse papel, né? A outra doença vai assumir esse papel, né? Então, algumas doenças não têm essa oportunidade de você escolher, né? Porque assim, como é um câncer, às vezes o tratamento pode não dar certo, né? Mas algumas doenças crônicas você tem essa oportunidade, né? E o diabetes é isso, eu posso escolher, né? Ter ali a autonomia de eu sou o ator principal, eu comando a minha vida e o diabetes vai para onde eu quiser. E é isso que você fala para os seus pacientes que chegam no seu consultório? Muitas vezes eu falo isso, né? Então, assim, para você, né, que está aí com uma doença crônica, né, com diabetes, né, com qualquer outra doença, né, que tem tratamento, que você pode assumir isso, eu acho que essa é a questão, né? Então, assim, você não é o diabetes, você não é a hipertensão, você não é a doença que você tem, né? Se ela é crônica, ela vai estar ali junto com você, mas você vai definir o papel que ela vai ter na sua vida. Porque a vida é sua, você vai tomar posse disso e vai levar, né, essa doença para onde você quiser ali, nesse percurso. Às vezes ela vai te atrapalhar, vai te incomodar, mas você fala, linda, aqui o caminho é meu, dá licença, volta para cá, né, e assume essa posição que é sua. Né? Então, eu acho que isso... Coisa linda, né? Acho que além do crônico, que seja leve. Leve, e é isso. Né? E aí é isso, porque assim, quando eu sou protagonista, quando eu decido, né, obviamente, né, eu sempre falo com o paciente, você não é um número, né? Eu nunca reclamo se hoje deu um 300 de glicemia, isso acontece, né? Esses números acontecem, né? A gente tem que saber o que a gente vai fazer com o número, né? Isso é mais importante do que ter o número, né? E não deixar isso me afetar, por mais difícil que seja às vezes, né? Que como eu disse, né? O ator coadjuvante, ele vai tentar ali tomar o seu papel do principal. Mas você fala, linda, você quis me atrapalhar hoje com esses 300, mas aqui, ó, tem insulina, vamos tratar, volta pro eixo e vida que segue. Então, ter essa leveza que a Renata falou, né? Por mais difícil que seja, porque é uma coisa que cobra muito. Diabetes não é uma doença leve, né? Porque, assim, a rotina é muito extenuante e é todo dia, né? Eu falo muito isso também com médico, né? Esse dia eu dei uma aula e eu falei pro pessoal, levanta a mão quem nunca esqueceu de tomar uma dose de antibiótico em 7 dias. Uhum. Né? Muito bom. Então, e é isso, né? Eu vou reclamar de um paciente que esqueceu de aplicar uma dose de insulina, né? E é isso que ele faz já com quase 19 anos. Pois Acontece. Isso você humaniza uma relação, né? Porque você fala, eu também já errei, então meu paciente também pode errar. Exatamente, isso acontece, né? Então, isso e a pessoa também ter essa coisa com ela mesmo, né? Porque assim, caramba, essa glicemia, eu errei, acontece, eu sou humano, né? Humano. Muitas vezes a gente é mais cruel com a gente do que com o outro. Com certeza. Né? Eu lembro uma vez, né, para finalizar aqui, senão eu fico falando. Não. Né? Vão ser expulsos aqui. 2 horas. Da pessoa perguntar o que você falaria para o seu amigo, né, que está passando por essa situação que você está passando. Uhum. Né? E aí era uma pessoa no vídeo também, né, com uma autocobrança gigante, aí falou, eu falaria pra ele que vai dar certo, que pra não sei o que lá, e a pessoa não se tocou na origem da pergunta, e ele falou, mas por que você falaria isso pro seu amigo e pra você mesmo você não fala? Seja gentil consigo mesmo. Consigo mesmo, exatamente. E a gente tem dificuldade para ser gentil com a gente, muito, né? muito.
E é isso, mas é um exercício, né, que a gente tem que fazer. A gente tá passando do tempo, normalmente, que a gente passa, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Mas eu não vou deixar de falar o que eu tenho pra falar, entendeu? Não vou deixar, nem vem. Cadê o Porque, roteiro? assim, a gente tá falando aqui sobre assumir o protagonismo, né? Então, assim, eu não tenho doença crônica, não sou diabética, não tenho nenhuma doença crônica. Eu sou advogada e defendo o interesse do paciente. Esse é o meu propósito, esse é o meu chamado. Mas vocês sabem quem que me ajudou a encontrar esse propósito e assumir o protagonismo da minha vida profissional? Esse cara aqui. Então, assim, olha, eu não vou nem chorar, não vou chorar não, porque eu tô muito equilibrada. Tô bem equilibradinha, o medicamento tá funcionando. Mas, assim, é sobre você ser agente de bênção e virtude na vida de quem tá perto de você. Então, eu sempre falo sobre isso. De você ser ponte, você não ser muro, né? Eu gosto muito de usar isso. E Rodrigo Siqueira, gente, ele foi essa pessoa na minha vida quando eu estava num momento muito difícil. Eu fui lá no consultório e aí ele falou, e aí, como é que você tá? Eu contei isso aqui no nosso episódio 0, né? Que a gente teve aqui, a gente se apresentando, conversando sobre a nossa vida, né, Pablo? E eu falei de você, né? Eu sempre falo, não tenho o menor problema de honrar as pessoas que me ajudaram na minha caminhada. E você foi esse agente, assim, de transformação na minha vida. Tenho certeza que você foi usado por Deus para me ajudar. E você me ajuda até hoje, assim. Você é generoso sem você saber. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida dele, do Rodrigo Siqueira. Nunca vou deixar de falar. Minha família é grata por você. Eu sempre falo dele. Todo mundo conhece ele. Ele é famoso mesmo. E ele foi essa pessoa. Então, assim, essa coisa de assumir o protagonismo não é só sobre doença crônica. É você na vida, assumir o protagonismo. Quando eu falo isso para paciente, eu sempre extrapolo isso. Eu falo, porque isso não é só sobre a doença. Quando você aprende isso pro diabetes, né, você vai ser ator principal no seu relacionamento conjugal. Você vai ser protagonista no seu trabalho. Totalmente. Pra saber os limites aonde o outro pode chegar. Meu enteado tá ali, a gente conversa sobre isso sempre. A gente fala sobre assumir o protagonismo da vida da gente. Sim. Porque hoje eu posso falar, hoje, com legitimidade, porque eu tenho essa história para contar. Sim. Então, por muitas vezes, eu deixei de lado os meus projetos profissionais, fui só uma coadjuvante. A hora que eu entendi que eu tinha que assumir o meu protagonismo e eu tinha um lugar no mundo, sim. Eu tinha pessoas para fazer diferença, sim. Quando eu encontrei o meu propósito, foi quando a chave virou. Eu ia falar sobre isso. Isso. É sobre o propósito. É isso, é você encontrar o seu propósito. A gente precisa encontrar. Exatamente. E acho que eu e você então, encontramos. Gratidão por tudo. Muito mesmo. Você sabe, né? Eu sempre falo, o mérito é muito seu, porque assim, a gente pode fazer isso com várias pessoas e a pessoa não tomar isso pra si. É isso, não com certeza, não pegar. Né? Então... Eu lembro que você falou sobre isso comigo, sabia? Na época, você falou assim, eu já tentei e tal, mas fulano não quis, ciclano não quis e tal. Por que você não tenta essa área e tal? Aí eu falei, opa... Aí o negócio aconteceu. Gente, eu fiquei sem falar nada, né? Porque eu só tô ouvindo. Mas o pessoal já me conhece, já sabe quanta cedo eu já rasguei por esse homem, né? Não é à toa que o bem mais precioso da minha vida eu presenteei, entreguei a ele para ser sua afilhada. Muito bom. Então, que é a minha filha. Então, ele passou não só a ser meu médico. Hoje ele é meu amigo, a gente sempre brinca. Meu sócio de Aiglico, né, meu compadre, mas não é à toa, porque se eu tô aqui nessa mesa hoje com essa amiga aqui, eu devo a esse cara ali. É isso. E muito, porque ele me fez conectar essas pessoas, me fez conectar a vida de volta. Muito bom. Então, assim, se eu entendo hoje o que é diabetes, mesmo não sendo o melhor paciente, de longe eu não sou, isso é eu, Pablo, mas eu devo àquele cara ali. Que ele é muito mais do que médico e não precisa viver o diabetes, não. Ele vive em cada um de nós. É isso. Que convive com a doença. Então, por essas e outras, esse episódio, toda vez que eu falo do Rodrigo, eu falo com esse sentimento de gratidão, ele pode amanhã não olhar mais pra minha cara. Pode ser, é um bicho. Na verdade, eu acho que isso é um sonho dele, porque ele repete essa frase tantas vezes. É verdade. Mas é o sentimento de gratidão que eu vou ter a vida inteira por ele. Maravilhoso. Né? E é o melhor sentimento que a gente pode ter, né? A gente tem que ser grato. É uma das coisas que eu carrego como ser humano, como homem, são os valores. Isso. E é o sentimento de gratidão. Então, se existe além do crônico, se existe a Natália na minha vida, se existe a Renata, se existe o Pablo que é hoje, devo a você, doutor Rodrigo. Né? Obrigado. Muito bom. E eu compartilho das mesmas emoções e palavras que vocês, porque... É muito bom, né? Porque assim, esse episódio, como você falou no início, né? A gente
A gente teve Foi ponte um pro muito outro. Muito bom, maravilhoso, gente, sério. Entrelaçado. Tô muito feliz. Entrelaçado. Tô muito feliz mesmo. Quando eu imaginaria que Pablo, que eu apresentei pra Natália lá atrás, pra fazer uma live, falar de direito, né? Hoje estaria os dois num podcast juntos. Muito legal, indo pra segunda temporada daqui a pouco, né? Muito legal. É isso. A vida é muito isso, a vida muito é muito boa, né? Por isso que além do Crônico, esse projeto vai passando as camadas, as barreiras, os muros, que a gente não fala de doença. Doença é só um dos elementos, um dos minutos aqui dessa conversa. Então, a gente reforça sempre o pedido, não é para pegar no link abaixo e comprar um curso do que é vida, mas é para você se inscrever, para você comentar, para você compartilhar. Isso que vai mover isso não só para quem já conhece o Pablo, a Natália, o Rodrigo, a Renata, mas para outras pessoas que precisam ser alimentadas do que a gente conversou aqui, que a gente trouxe a essa mesa hoje. É isso. Obrigada, tá? Vamos fazer um brinde, gente? Vamos. Então, um brinde à vida. Um brinde à vida e um tchauzinho ali, ó. Tchau, pessoal. Tchau, Até a pessoal. próxima.